Iniciar a gravação. Boa noite, pretas e pretas. Aqui é o podcast Papo de Negão. Hoje, como vocês estão vendo na descrição, né? Ela voltou pela terceira vez. E a Sana Paixão. E aí, Olá. Sana? Olá, muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Como é que tá? Tudo bem. Tô chocada que é a terceira vez, rapaz. Terceira vez. Não, foi duas. Foi duas? Foi o primeiro online, que a segunda vez eu vim no estúdio. É a terceira? Terceira vez. Olha que choque. Terceira Terceira sempre dá sorte, agora vai dar tudo certo. Duas no estúdio e uma online. Duas no estúdio e uma online. E aí, como é que tu tá? Tô bem, como é que tu tá? Tô bem, graças a Deus. Vivendo um pouquinho cada dia. Pouquinho cada dia? Também tô nessa filosofia, uma coisa meio alcoólicos anônimos, um dia de cada vez. Um olho no peixe, outro no gato lá na frente. Hoje a gente come, amanhã a gente planta. Tem que ser, senão a gente não administra as... Tô falando muito, né? O pessoal deve estar se perguntando quem é essa louca. Essa não é paixão. Mas eu tava falando da gente administrar as ondas emocionais. Nada como um dia depois do outro. Um pouquinho de cada vez, não com muito, né? Mas eu tô um pouquinho de cada vez. Estamos aqui gravando, né? Hoje tu viu a correria que tava, né? Sim. Correria. Os bastidores, como é que é, né? Correria boa, vai. Uma correria boa. Faz tempo que eu não. Hoje sozinho. Ai, sim. Meu parceiro tá em São Paulo. Cadeirinha vazia. Essa cadeira era minha, eu tô na cadeira dele agora aqui. Um beijo pro Antônio. Aliás, Júnior, né? Agora é Júnior. Os mais íntimos é o Antônio, né? Ou senão o nosso TI, né? Que eu chamo ele. O TI. Beijo, TI. Beijo. Abração, meu parceiro, meu compadre. Em breve vai casar, né? Então. Tamo aí. E Sana, como é que tá esse tempo, essas notícias que estão acontecendo no mundo aí? Essa guerra. Nossa. Vou contigo sobre essa guerra. Cara, isso aí, ó. Vidas perdidas que estão acontecendo, vidas inocentes. O universo espiritual anda num agito. O povo pode achar que são as tempestades, são sinais, que a Terra tá dando sinais, né? Mas eu acho que todo mundo sente, não só na economia, porque a gente fala muito do dinheiro, de como a vida anda para trás, mas espiritualmente acho que todo mundo sente a dor do mundo. Querendo ou não, tá todo mundo mais irritado, mais amedrontado. Eu acho que a pandemia também teve esse papel, né? Sim. De colocar a humanidade numa energia, num axé. E a guerra, com certeza, velho. Até, olha as coisinhas pequenininhas dos efeitos borboleta, até as reações em cadeia que a gente tá tendo aqui, da alimentação, até da própria energia, crises energéticas estão acontecendo. Então, a gente tem que se preparar. Tempos de guerra, eu acho que são tempos que a gente fica mais adulto um pouco. Os adultos ficam mais adultos, deveriam ficar mais adultos, porque a gente tem que prestar mais atenção nas nossas responsabilidades. E começar cuidando da gente, eu acho que é o primeiro passo, né? Que a gente vai cair naquele assunto maravilhoso das consultorias, né? Das pessoas buscarem auxílio, às vezes de formas não ortodoxas, talvez pensar fora da caixa. E eu acho que a espiritualidade entra quando... Nem sempre as outras formas de saúde estão tão acessíveis assim, né? Ainda mais num país como o nosso. É importante a gente ter uma segunda opinião sobre... Principalmente. Sobre a sua vida, até um pouco sobre o seu caminho, né? Com certeza. Eu fico pensando, às vezes, ficar perdido. Às vezes, tu quer conversar com uma pessoa, alguma coisa, tu não consegue ter essa abertura. Mas verdade. Uma terceira pessoa que não te conhece... Uma pessoa de fora, que vai ter um olhar tranquilo para a situação e que, tecnicamente, não vai puxar a sardinha para nenhum lado. Acho que o papel do adivinho, vamos colocar assim, né? Esse é o teu papel mesmo, né? Como você é tão mal e tudo. Cara, é psicológico o negócio, né? Tem gente que diz que sou terapeuta, é verdade, a terapia faz parte, porque acho que uma coisa muito bonita da adivinhação, posso fazer o serviço rapidamente, porque a gente tá fluindo no assunto, mas para quem tá chegando agora, olhando para a câmera, eu trabalho com tarô, cartas e búzios, faço adivinhações, orientações. Na orientação não é só a consulta do momento, eu faço orientações a longo prazo, o povo pode chamar de mentoria, né? E é interessante pensar que existem as pessoas que estão perdidas num momento, e aí acho que a guerra fala muito disso, tempos de instabilidade são tempos que a gente tem que ter mais certeza na hora de colocar os nossos recursos, sejam eles dinheiro, energia, mas também deixa a gente mais conectado com a ideia da vida. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu destino? Será que eu estou perdendo tempo? E se um russo muito doido lá apertar um botão e a Terra explodir, será que eu vou morrer feliz? E onde é que tu tá na tua jornada? Tu tá satisfeito? Que acho que um pouco da nossa vida é buscar satisfação também, né? A gente não tá aqui só pra pagar boleto, só pra resolver as tretas. A gente também tá pra se divertir, pra descobrir quem a gente é. E o pessoal olha muito pra adivinhação como
uma maneira de apagar uma fogueira, resolver um problema, que geralmente a pessoa já tentou por outras portas, aí ela, vamos dizer assim, dá o braço a torcer, se rende para forças maiores, quando poderia ter poupado energia, cabeça, tempo, já indo direto, né? Procurar, de repente, uma orientação espiritual, mas tem a galera que vive a sua espiritualidade também. Então tá naquele dilema de todo dia, como é que eu lido com isso? Então a gente tem dois públicos muito distintos, que às vezes estão buscando a mesma coisa, só que nem sabem que estão buscando. Mas as pessoas também, você chega pessoas pra ti assim que conflito, às vezes, com o pensamento dela, de saber o que quer fazer, relacionamento ou trabalho. Amor, todo dia. Todo dia tem uma pessoa que parece uma pergunta boba, por isso que eu gosto muito de falar que não tem pergunta idiota. Por mais que tu tenha certeza, às vezes tu precisa confirmar. Então as pessoas às vezes não sabem se caso se compram uma bicicleta, se finalmente vão passar no vestibular, se elas se matriculam. Olha só, já estudou, já passou no vestibular. Não sabe se matricula no curso. Se estuda ou não estuda, se vai passar naquele concurso. Tudo que tem investimento traz uma dúvida. Mas até, sei lá, vai abrir vaga num outro setor da minha empresa. Será que vai ser bom pra mim? Né? Independentemente do que eu quero dividir, né, a vontade. Tem gente que tá em cima do muro com as próprias vontades. Mas às vezes decisões mais cotidianas, assim. Mas isso tem a ver com o lado espiritual da pessoa? Claro. Que, tipo assim, o teu espiritual tá meio conflito. Isso tem a ver também, eu acho. Claro. Né? Com a indecisão da pessoa de vou fazer, não vou, quero namorar, não quero. Claro, porque assim, existem as pressões sociais. Todo mundo, adulto, tecnicamente tem que estar trabalhando, tem que estar num relacionamento, as caixinhas que a gente quer se moldar, né? E se tu não tá numa dessas caixinhas, às vezes tu tá no automático se tocando pra uma delas. E aí chega em algum momento, teu coração bota a cabeça no travesseiro de noite, vai dormir, ou tem algum acontecimento, às vezes são os... Ó o karaokê baixando. Volta pro gauchês. Pô, não teve uma matéria sobre isso aí, né? Que a pessoa tem 16, como é que chama? TDI? TDAH tem... acho que é TDAH. Transtorno de atenção, déficit de atenção. E, tipo assim, tu tem personalidades, as pessoas... Múltiplas personalidades, tem bipolaridade. Eu tenho um negócio... Tu tem o karaokê, né? Nem é só, às vezes é baianês. Eu pego sotaque. É triste. É triste, eu sou uma esponja. Eu não consigo pegar o sotaque lá do... Eu acho que eu sou apaixonada por sotaques, eu sou apaixonada por línguas, linguagens. Acho que isso também é um negócio que me tocou pra adivinhação, porque não deixa de ser uma língua, né, que a gente traduz. Mas eu pego fácil os padrões de fala. E eu tenho muito cliente pro Nordeste, é um negócio assim que me pega. Das encarnações tu não era do norte. Com certeza. Uma baiana. Eu adoro. E o que a gente tá falando? Já me perdi. O sotaque. Conflito de consciência. Conflitos de consciência. Então chega um momento da tua vida que às vezes é numa decisão brutal, o falecimento de uma pessoa, aquela decisão de como é que tu toca a tua vida. Às vezes você tá sendo 30 anos numa firma, é demitido, o que eu faço agora? Como é que eu vejo a minha vida? Aí tu pensa, pô, grandes decisões. Mas eu acho que a adivinhação, ela tem o trunfo de cobrir terrenos dos mais variados. Tem gente que acorda de manhã e não sabe se, que nem eu falei, manda o currículo ou não manda. Pode ser que dê em alguma coisa, pode ser que não dê. Então a pessoa às vezes fica presa na ansiedade dela, e isso já é um sintoma espiritual. Né? A gente bota muito pra saúde mental, pra psicologia, mas os negão já sabia, né? Desde a África é tudo holístico, não existe saúde mental sem saúde física, não tem saúde física sem saúde mental, e a saúde espiritual eu acredito que é o que une tudo isso. É sobre quem tu é, o que tu deveria estar fazendo, independentemente do que querem pra ti, do que o mundo quer pra ti, da escola que tu estudou. E a maioria das pessoas, eu acho que tem muito medo de desperdiçar recurso, chance, portas que estão se abrindo. Então passa aquele cavalo encilhado, aquela oportunidade de ouro, é pra mim. Aí a pessoa vai porque é fácil. Aí chega lá, surta, não entende por quê. Se tava tudo tão certinho, tudo tão arrumadinho, né? Isso vai desde até situações que a gente busca. Né? Não só o que acontece com a gente, que a vida às vezes nos coloca numa sinucas de bico, mas principalmente tem muita cliente mulher, e elas correm atrás do cara, por exemplo, se apaixonam, vão lá, fazem até feitiço às vezes pra agarrar o homem. E aí estão lá com o cara e não estão felizes, elas não entendem por quê. Se o cara era perfeito, se fazia todo sentido. E aí tem um negócio que é muito maior do que a vontade da cabeça, do que o raciocínio lógico, ou os desejos, impulsos do coração, que eu acho que é a afinidade espiritual. E é claro que a adivinhação ela também tem esse papel, mas as pessoas não pensam a respeito disso. Se aquele par se serve pra ela, não, né? E em todos os pares da tua vida, aqui a gente tá falando de amizades, ou até aqueles parentes que a gente tem que dar
Porque parente, né? A gente tem que amar nossa família, tem que cuidar, aceitar as pessoas. Acho que é a primeira lição de aceitação que a gente tem, né? Mas nem por isso a gente tem que deixar as pessoas mandarem na gente, né? Desviar a nossa vida para agradar os outros. Então, às vezes, até de tratar aquele parente com distância, porém com carinho, a gente tem que ter uma segurança. E de onde é que vem? De onde é que você tira? Às vezes eu fico pensando assim que a gente quer insegurança, quer ser protegido, quer ter alguém, quer ser acariciado, quer tudo, né? quer amar, quer fazer, faz muitas coisas. Mas eu também estava vendo uma pessoa que existe um conflito sobre 3 estados da gente, que é assim, o corpo, o espírito e a alma. Gosto. Né, que eu vi isso aí, pô, eu vi um pessoal falando, né, que existe um conflito no espiritismo, né. Nosso corpo é a carne que fica e apodrece, né. Sim. O espírito é nós que está falando aqui no momento, que é essa personalidade que eu tenho. E a alma que dá vida é esse espírito. Sim. Eu quero saber se é verdade, se existe um conflito entre esses 3. Porque às vezes a alma quer uma coisa, o espírito quer outra, e o corpo não quer reagir ao que o espírito quer fazer. A gente pode, vou dizer, simplificar. Tem gente que diz que só tem corpo e espírito, e a alma está ali embutida. Mas dentro da compreensão afro de orixá, que é o que a gente segue, o corpo é feito de múltiplas inteligências. Não só a inteligência do corpo, da alma e do espírito. A gente tem a inteligência dos ancestrais vivendo através do nosso sangue, do nosso DNA. Então, tem muita gente que não se dá conta disso, mas o jeito que tu pega numa xícara, o jeito que tu caminha, o jeito que tu mastiga, como que tu dorme para que lado, muita coisa vem do nosso DNA, da memória dos nossos ancestrais. E no instinto, na hora do pega pra capar, muita coisa fala ali, se a gente luta ou se a gente corre, ou se a gente se encolhe, ou se a gente congela, né? Aqui falando de reações extremas do corpo, mas para tudo a gente vai aplicar mais ou menos essas métricas e o espiritual também. Então, se imagine que o corpo está cansado porque você trabalhou o dia inteiro, tua alma, que é o que te anima, né? A ânima, ou a gente chama de Edá, que é o sopro divino, né? A fagulha divina que anima o nosso corpo e que se separa do corpo, não tem nada a ver com o espírito, com o ori, com a tua personalidade. Então, imagina que você foi animado, digamos, para resolver problemas, um filho de Ogum. Todo filho de Ogum nasceu para resolver treta, né? Então, imagina que você está cansado, mas você tem aquele chamado da alma e você, a sua personalidade está aqui. Mas será que eu vou? Será que eu deveria levantar minha bundinha para mais uma vez resolver o problema do amiguinho? E eu? Quem é que resolve meus problemas? Então, aí a gente já tem a trinca de ases. Sim. Aí você tem uma força que te empurra, ainda mais se a gente está falando de uma pessoa mais intuitiva, né? A gente vai falar de mediunidade, até de pessoas iniciadas. Tem a entidade ali, né? Tem o teu orixá, às vezes a gente já fala de Exu Pombagira, de guia, né? De mestre ascensionado, aí cada um vai puxar a cordinha pro seu lado, mas a gente também tem aquela força da qual muitas vezes a gente cultua, às vezes até sem saber, que nos protege, que guia o nosso caminho, que também está nos impulsionando, passando o recado que tu tem que dar para alguém, ou te dizendo se mexe ou não se mexe. E como é que tu te entende no meio de tantas vozes? No fim do dia, como é que tu toma a tua decisão? Eu demoro muito para tomar decisão. A gente vai botar talvez a desculpa às vezes no signo. Sou libriano, sou geminiano. Não, mas tipo assim, aquela tipo, uma decisão tipo assim, que eu tenho que mentir. Pra mim pesa muito, sabe? Eu não consigo. Então às vezes assim, mentir. Eu detesto mentira, né? Um negócio que mentir assim, se é uma mentira boba que não vai afetar ninguém, tudo bem. Mas é uma mentira que eu vejo que futuramente vai prejudicar alguém. Cara, eu sou um cara que fica assim, não. Ultimamente eu tive o cara pediu assim, né? Não, cara, não tem como. Não tem como. E tu te sentiu mal de dizer isso? Me senti mal porque é um cara que me ajudou, tá ligado? Eu vou te dizer uma coisa muito importante. Não senti mal, mas senti mal de ter magoado. Ter magoado ele. Ter magoado. Não, magoado. Eu acho que a gente tem a nossa responsabilidade para com o outro. Ter contado comigo, eu falei que ia tudo bem, mas como eu sou filho de Xangô, cara. Aí, tipo assim, foi justo naquele momento, né? Foi assim, eu vou cometer uma injustiça, entendeu? E eu sou um cara assim, eu não me meto em treta, mas me ajuda lá, pô, cara, é um cara que me ajuda, um cara massa, é um cara que eu não preciso, o cara sempre tem ali. Alguma coisa que vai injustiça, fazer injustiça pra alguém. Não, mano, não é uma coisa que vai prejudicar, mas vai prejudicar. Se tu não ajuda, às vezes tu já prejudica, né? Então eu prefiro perder até uma amizade do que fazer uma coisa que eu não quero fazer. Mas percebe que nesse momento, entre certo e errado, eu acho que é uma coisa muito importante da gente falar, não tem certo absoluto, nem errado absoluto.
Pra gente não tem mal absoluto, né? Não tem Deus e o diabo, luz e trevas. Existe, na verdade, todo o compêndio de coisas. Essa história que tu tá contando, naquele momento, tu te escolheu. O teu custo-benefício em estar contigo era superior, mesmo ajudar uma pessoa, porque lá na frente, como que tu vai se dar se tu não tem de onde tirar? Tipo assim, vai me prejudicar depois. Eu preciso de justiça. A injustiça talvez fosse tu te negar o teu tempo, o teu espaço, o teu dinheiro, o que foi que fosse de ti mesmo para dar para o outro. Como que adianta? Ah, mas aí a gente tá falando de cultivar amizades, da troca. Às vezes, irmão, a gente tem que vender o nosso café da manhã para comprar o nosso próprio almoço para ajudar o coleguinha amanhã, porque a gente vai estar mais inteiro, com mais energia, mais de pé. É 1000 vezes você dizer uma mentirinha, que horror, não gosto de mentira. Mas 1000 vezes você poder ser sincero também pro seu amigo e dizer, bah, cara, eu sei que eu me comprometi, mas hoje eu não tenho condições, me perdoa. Sabe? Sim. Não posso. Mas tem gente que não respeita a sinceridade. Se Deus o livre tu não matar a mãe, o cara fica, né? Foi um dia inteiro conversando assim, eu falei, não, cara, não consigo, cara. Não consigo, não dá, cara. Não. Tu deu todas as justificativas. Não, falei isso, cara, não tem como. Não tem como, eu não vou conseguir. Logo, fica brabo, mas tu foi sincero, entendeu? Contra mim, eu vou precisar depois de alguma coisa e a justiça vai ser ao contrário. Mas agora tu tem que compensar o coleguinha também, né? Acho que quando a gente ama uma pessoa e dá uma bolinha fora, tipo, falha aniversário, aquela dia da mudança, ajuda necessária. A gente vai conversar pessoalmente, assim, eu vou trocar ideia com ele, ele vai entender. Entendeu? Leve flores, entendeu? Não, flores Ué, mas as flores podem ser um gesto de carinho, né? Eu sei que entre homens às vezes é detalhe. Mas daqui a pouco você leva uma coisa que ele gosta de comer, convida ele pra almoçar, leva ele pra passear, entendeu? Seja gentil. É um cara que eu quero amizade porque é um cara que me ajudou, entendeu? Sim. Então é isso aí. Mas essa momento... culpa, vamos dizer, que tu tá carregando, é um ótimo momento também pra tu sentar numa adivinhação e perguntar o óbvio. Será que eu falhei? Foi uma falha de caráter minha? O que tu quer construir como homem, esse é o comportamento que tu quer dar pro mundo? Eu acho que sim. Não, mas acho que eu fui correto. Eu acho que sim. Fui correto porque é uma coisa que não seria legal. E tu estaria lá com cara de bunda. Verdade seja dita, quando a gente vai obrigado, a gente vai, a gente se entrega, mas a gente não tá 100% ali. Se é uma coisa que não ia prejudicar... Se é uma mentira pra mim, que não envolve terceiro, só eu minto, tranquilo, bonito. Mas ao mesmo tempo... Quando envolve terceiros... Você não tá levando um carrego pra sua alma? Mentir pra si não é enganar o seu espírito, não é comprar tempo, não. Comprar nada, né? Gastar tempo, dinheiro, largar pra frente pro Morfeu do futuro resolver. Não, tipo assim, uma coisa que me aliviou. Tava pesado pra mim e me aliviou a situação. O pessoal tá vendo que eu tô olhando pro lado, né? Que a Débora tá aqui e eu tô, né? Mas podcast aqui, né? Tem o pessoal aqui no cantinho. Estamos sendo assistidos ao vivo, gente. Hoje tô como assistente pessoal aqui, né? A Ashley da Yara, dando um apoio hoje pra nós aqui. Muito obrigado, Ashley. Muito obrigada. Né? Então, mas tipo assim, esse negócio de indecisão. Eu sou um cara que é difícil da amizade, pô, aí, meu, beleza, sabe que eu sou fechadão, né? E aí? O tempo ganha tudo, amor. O tempo eu vou desculpar, o cara é legal, amizade. Mas relação de amizades e fazer uma coisa que vai prejudicar o terceiro não é comigo. Concordo plenamente. A gente tem que olhar que dentro do universo existe uma ordem universal. Todas as espiritualidades estão ocupadas de dizer que ordem é essa, como ela funciona, como tu te integra a ela, né? Como tu retoma essa ordem, recoloca essa ordem na tua vida. E dentro da espiritualidade de Orixá, eu gosto muito de fazer esse excerto, literalmente é cada um por si e todos por todos. A gente tem a obrigação moral de botar o nosso ori, a nossa individualidade no mundo, experimentar o mundo, e na hora H é tu contigo, tu com a tua decisão. Digo a verdade, digo uma mentira, me desvio, boto mais essa nas minhas costas. Ninguém vai poder tomar essa decisão por ti. Mas tu tem o direito de buscar os teus conselheiros. Sim. Tipo assim, eu falei com a minha esposa, ela falou assim, também acho complicado, mas é teu amigo. Lembra disso, tem certeza? Ajudou, não sei o quê, mas não é comigo. Hoje não, amor, hoje não. Hoje não. Mulher é sempre a melhor conselheira que tem. Tu troca ideia com a minha esposa, se não conversar com quem, eu vou conversar com ela. Tem que ser a tua melhor amiga, a cadeira do lado do teu conselho. Se não for, já tá errado, né? A gente... tipo assim, eu tenho que trocar uma ideia com ela, né? E o que tu acha? Ela fica assim, não sei.
Gosto que ela mesma mete a pressão. Ela mete tem um amigo, mas também isso pode também estar prejudicando. Seja responsável. Sabe como é que é? Então, mas é tua decisão, não posso te dizer o que tu tá fazendo. Porque assim, a gente pode ter aconselhado, vai pro B. Ou não sei. Às vezes a gente tem que ouvir o conselho pra ter a certeza dentro da nossa cabeça. Tem que ouvir, eu ouvi ela falando. Só que isso, nós que é de religião, nós temos uma terceira voz. Né? Então, a gente tem que considerar que antes mesmo, a gente em cima do muro, já tem um anjo, já tem um demônio sempre em cima do nosso ombro. Eu fiquei assim, eu trabalho à noite, né, como sabe, então eu fiquei, não faço. Minha avó dizia não. E os ancestrais que falam com não, não tinha nenhum arranjo, porque assim, né? Era não. Tipo, às vezes parece óbvio, não tem motivo nenhum pra você negar. Não, você tem que negar que não é. Não. Não vai te prejudicar. E às vezes, vou voltar pro batuqueiro, é por instinto, tu não sabe o que vai te encontrar na ida, na volta, na encruzilhada. Que sorte que isso vai trazer pra ti naquele momento. E o pensamento assim era não. O pessoal não é voz, não tô ouvindo voz, né? Às vezes tá, né, gente? Às vezes a gente ouve. Mas na cabeça a voz que tá vindo ali é... Às vezes é um passarinho que canta e você sente o cutuco. E tipo assim, eu tava vendo... À noite tava vendo, passa tudo na TV, né? Então eu tava vendo uma coisa assim, e deu uma coisa de justiça, mentira, sabe? Tá aí. Claro, aí, sempre falando com a gente. Valeu! Cara, não tem uma vez que eu ligo a TV por qualquer motivo. Ou eu tô zapeando, ou eu escolho um filme, ou eu ponho uma música pra tocar. Sempre tem um negócio ali. Incrível, batata. Né? Incrível? Incrível, na real, né? É triste a gente fugir dos sinais. Mudando de saco pra mala. Adoro. Um assunto que vai contigo, eu vi também esse assunto, assim. Que nós tem outro universo paralelo que a gente vive aqui. É o que já aconteceu há uns segundos atrás. Que aqui é tipo uma matriz. Tá, Matrix. Que a matriz é a matriz, né? Matrix. E aqui nós é tipo assim, um videogame. Certo? Nós vivemos numa projeção ilusória. Que as nossas almas, que nós já passou isso aqui. Estilo Caverna do Dragão, todo mundo já morreu e ninguém se deu conta? Tipo assim, eu não entendi que a questão, se existe após nosso corpo dormir, que a gente tem outro planejamento. Eu tenho pensamentos. Eu fiquei meio confuso sobre isso aí, né? Como assim? Tenho pensamentos. Já passou isso aqui? Segundos, milésimos? Vamos olhar pra ciência. O povo adora uma ciência. Tudo que tu sente demora milissegundos pro teu cérebro processar. Tudo que a gente tá vendo com milissegundos de atraso, porque o cérebro tá computadorizando, né? As informações. Então, tecnicamente, por termos corpo, a gente já vive um pouquinho no passado. Milissegundos no passado. Pro The Flash, o que ele faz em milissegundos, não é mesmo? Para as entidades, o que elas fazem em milissegundos? A gente é lento. Às vezes o nosso espírito tá intuindo o que vai acontecer daqui a 5 minutos, a gente já tá na angústia e não sabe o que é. Essa coisa da gente respeitar os sinais das nossas antenas naturais, acho que é o primeiro passo, porque a gente tem que prestar muita atenção aqui. A segunda é sobre a própria constituição da realidade. E aí, irmão, nós vamos longe. Não sei se é esse o papo que tu quer ter. Não quero, não. Porque assim, às vezes a gente pensa que muitas coisas a gente dorme, né? Sim. Sonha. Ou quando a gente dorme, finalmente a gente acorda e a vida em vigília que é o verdadeiro sonho. Pode ser isso aí, né? Porque o nosso corpo precisa descansar. Precisa? Por que precisa? Por que a gente dorme? Por que a gente apaga? Porque assim, eu vi também que se a gente não dormisse, à noite a gente ia ver coisas que a gente não podia ver, não precisa ver. Pode lhe dizer, Max, que se a gente não dormisse, a gente enlouquecia. A carne não aguenta. O corpo não... tipo não é o espírito, não é a alma. É a carne que não suporta. Tipo assim, por que a gente descansa? Por que a gente precisa descansar, fechar os olhos pra dormir, pra repousar, o nosso corpo ter energia? Eu fiquei assim, como assim? Eu fiquei pensando, mas eu fico acordado a noite toda, sou segurança. Tá, mas tu tá trabalhando, é outra visão. E vou lhe dizer que o sono da noite não é igual ao sono do dia. Não, o corpo faz hormônios diferentes. Mas antes de tu pensar nisso... Vou voltar um pouquinho para o mundo ilusório. O Exu já dizia que o mundo é um grande mercado. Que a nossa verdadeira casa é a terra dos nossos ancestrais. O outro lado, o Orum, onde estão os mortos agora. E que, na verdade, a gente está descendo aqui para fazer um negocinho, jogar um jogo. Às vezes a gente vai pensar no metaverso. E que o metaverso, de repente, já é aqui. E a gente tem que desconectar, porque que nem a mamãe não deixa o Júnior ficar muito tempo no computador. 24 horas jogando ali...
e ele precisa voltar para a vida real, tomar um sol, o nosso espírito também precisa desconectar do corpo para poder estar entre os seus. Estar na frequência espiritual, porque aqui a densidade do mundo encarnado é muito baixa. Então a nossa alma também precisa dar um tempo. Biologicamente falando, o corpo precisa, vamos dizer, processar as informações do cotidiano. E aí a gente tem aqueles sonhos psicológicos, né? Sonho que tá brigando com o patrão, que a gente sempre briga. Sonho que tá beijando a mulher, que a gente sempre beija. Vai jogar bola. Então tem vários sonhos que estão relacionados a gente resolver coisas. Sonhos do corpo psicológico. E tem os sonhos espirituais, né? As viagens espirituais, os encontros espirituais que a gente tem à noite. E o lugar, principalmente... meu amigo, minha irmã, se você acorda de manhã suada, com aquela sensação de que alguém pegou você, que você correu, que aconteceu, realíssimo, a gente entende como um encontro espiritual, porque sonho bobo a gente acorda e esquece. Sinal, sonho, e aí a gente tem que ver o papel dos nossos guias espirituais, até dos nossos orixás, de nos levar para lugares onde a gente pode ser testado ou colocar em prática coisas que na Terra a gente não teria condições, é necessário e acontece. Tem muita gente que vai fazer trabalhos espirituais desencarnado, né? Fala em projeção astral, então o cara... Muita gente fala de terreiro, principalmente, né? Termina a festa no terreiro, a gente vai pra casa dormir, toma nosso banho, pé preto. Preto que é um picho, né? Vai deitar e aí a gente continua o nosso trabalho no espiritual pra se desconectar, às vezes tirar os encostos que a gente pegou no meio do caminho, né? Às vezes no terreiro a gente tá correndo e aí tem também que desacelerar o espírito. Então, todos esses processos da vigília, de estar acordado e de dormir, também são processos espirituais. E vou dizer mais, todo o nosso processo vivo é um processo espiritual. Eu acho que as pessoas simplesmente entram na máquina, querem pagar os boletos, tem que varrer folha do chão, e esquecem. E se não é, querendo ou não, se não é os sustinhos que a gente toma, o vulto que a gente vê na madrugada, o sonho intenso que a gente tem, as nossas intuições, eu acho que estaria ainda mais longe da humanidade, vamos colocar assim. Isso tem a ver com o nosso dia a dia, a gente consegue tomar uma decisão melhor, né? Por esses sustos, os guias dando, faz isso, faz aquilo. Ou tu no sonho, tu vê, eu sonho com isso. Às vezes o teu sonho não tem nada a ver contigo. Mas sempre tem um recado bom ali. Mas sempre tem uma coisa que sempre tem uma lição. Um detalhezinho. Eu sempre assim, eu consigo voltar no sonho. Eu aprendi, né, meu pai? Me ensinou a voltar no sonho. Tá no sonho, mas eu não posso levantar do local onde eu tô. Eu posso acordar. Tu tem que continuar naquela sensação todo do soninho, da cama ainda. Tipo assim, não posso levantar do local que eu tô. Tipo assim, tu sonhou, levanta no meio de. Não. Tem que ficar conectado. Tipo, porque aterrou, né? Mexeu o corpo, aterrou. Tipo uma conexão com aquele sonho. Tá ali. Tá aberto, tipo assim, o portal tá aberto. É o estado alterado de consciência. Eu acordei assim, mas eu acordei com um sonho muito... Tipo assim, fiz a situação. Eu adoro um sonho, de significado de sonho, interpretação. Acordei assim, bem que assim, olhei. Tô naquele ponto, volta. Mas voltei assim, certinho, cara. Eu consigo voltar assim, mas às vezes com o sonho tá muito... Eu sei quando é sonho com o orixá, quando não é. A energia é outra. Quando eu com o orixá, eu não consigo conectar de novo. É uma vez só. Tipo Ele te dá o recado, dá um tapinha na tua bunda e diz, vai! Tipo assim, eu não sei como é que... Eu sinto que ver que tu vê que... Tu sente diferença quando é uma entidade, o povo de rua. Às vezes quando é um trevoso ali te tentando, entendeu? Tu sente a maldade. Quando tu vê que é muita coisa que não é do teu convívio espiritual ali, sabe? Às vezes até a coisa mais óbvia, da coisa mais sem querer. Toda vez que tu sonha que tu tá andando numa rua, tem uma esquina, tu negando naquela esquina. O que tu acha que é, né? Eu acho que não é um santinho. É meu guia. Às vezes não é nem preto, né? Às vezes é nem preto, mas tu sente ali a energia. Quem é de religião sabe, né? Quem já viu, Os papos para os entendidos. Mas eu acho que também vê muita... Mas eu acho que é um papo que acrescenta sempre para todo mundo, porque tem desde as crianças até as vovós, que... o karaokê, que horror. Que elas têm a crença no sonho. De criança, a criança adora acordar de manhã e dizer, mamãe, isso ia com tal coisa. E adulto não tem paciência para ouvir. Não ouve. E tem os milagres, o número da Mega Sena ali, a pessoa não está aberta. Então é legal a gente falar que sonho é sim território da pessoa ser sugada, da pessoa ser assombrada, da energia vital dela ser roubada, de os pensamentos dela ficarem confusos. Às vezes você tem um sonho, não precisa nem ser um pesadelo, não precisa ser óbvio. Às vezes você tem um sonho que você nem lembra, acordou, não lembra o que sonhei, mas aquilo, você já acorda sugado. Pessoal, sem querer viver. Pessoal que tá me ouvindo aqui, deixa o seu sonho nos comentários que a Sandra vai responder pra você. Pode deixar. Deixa seus comentários, o que você sonhou, sobre o seu sonho, ou sobre a sua confusão que tá
indeciso, deixa ali. Pode deixar que eu vou passar aqui, ó, vou responder todo mundo com carinho, porque tem coisas que eu acho que são sinais óbvios. Você sonhou que tá atravessando a rua e, sei lá, quase foi atropelado. Tem gente que acorda e pensa, vou cuidar os carros na rua. Irmão, abre seu olho. Tem situações aí que vão chegar de surpresa e você não vai estar percebendo, porque você já está distraído. O espírito já está nos trazendo os recados. E por espírito, pode ser nosso próprio Ori, a sabedoria que nos habita e que nos conduz na terra, porque ela é quem sabe melhor como nos conduzir. E aí a gente tem o orixá nos dizendo como nós somos e como é que nós já nos portamos e, portanto, que formas mais prováveis vai ser de conduzir a nossa energia na terra. Né? Quando a gente tá falando assim dos iniciados, mas tem muita gente que sente uma conexão com uma entidade ou até sonha com ela, entidade, divindade. Eu tenho uma história maravilhosa de uma cliente que chegou para mim porque ela sonhou com Yansan. Oiá, Yansan, a Senhora dos Ventos. E aí ela disse que tava, sei lá, vivendo a vida dela, e aí ela virou uma esquina, pá, deu de cara com a mãe, sabe? Vestida de vermelho, montada num búfalo. Aí tu pensa, meu Deus, né? Não é um negócio que você vê num filme, né? Que a mente dela puxou forte. Gente, olha, já até me arrepiei, só de falar. Falou da mãe. Axé, muito axé pra nós. Que sempre vem ventos bons na nossa direção. E aí ela acreditou assim, não, se eu sonhei com Yansan, é porque ela é minha mãe. Tem que ser meu orixá, porque quando venta, eu me sinto. Jogamos a menina na filha de Oxóssi. Aí as pessoas pensam, o que tem a ver o saco com a mala? E aí a gente tem que entrar dentro dos atributos dos orixás e entender que o caçador sem o vento não existe. Ele tem que ser dono do vento, vamos dizer assim, ele tem que dominar o vento para não se entregar, para poder conseguir o seu alimento. E Oiá é uma protetora, que nem os filhos de Ogum são protegidos por Oxóssi e vice-versa. Tem filho de Yansan que é protegido por Oxalá ou Batalá, porque a gente tem essa coisa dos relacionamentos, dos orixás. Só que ela botou na cabeça o quê? Ela estava querendo comprar a estátua de Yansan, colarzinho, porque, né? Vou fazer meu kit Oiá. Oiá te diz, vai jogar? Vai jogar. Vai jogar. Sonhou com a entidade, jogue. Jogue, porque nem sempre a gente tem a capacidade já de interpretar aquele sonho. Quando a gente já é entendido, a gente já senta numa mesa, já conversa com as pessoas, eu tô achando que é isso, o que vocês acham? Porque cada pessoa é uma biblioteca viva, né? E tendo a oportunidade de você abrir um oráculo, principalmente aqui a gente fala do jogo de búzios, né? Que é a boca dos orixás falando conosco, é ali que tu tem a certeza absoluta do sim, do não, tu tá viajando na maionese, minha filha, não é nada disso. É bem pelo contrário, não, você tem razão, olha como a sua intuição tá afinada, como tá boa. E querendo ou não, é sempre um músculo. A tomada de decisão e a própria intuição, a nossa espiritualidade é um músculo. Se tu não vai lá calibrar, ter o peso da verdade, o peso da mentira, tu nunca vai entender quando é que tu tá trazendo confusão para ti mesmo. Voltamos para o início da conversa, que é a questão da confusão mental. Às vezes a gente tem tanta informação, energia, literalmente energia mental, que a gente não ouve nosso coração. E aí a sabedoria dos nossos ancestrais, o jeito de fazer da terra, a gente cala, porque não li num livro, porque na faculdade ninguém falou disso, e aí você tá deixando de usar o seu instinto, e aí vai entrar a malandragem, que a gente bota nas entidades, a gente não quer ter pra gente, né? Precisa da malandragem. Acende uma vela, faz uma firmeza, mas você botar a malandragem na sua cabeça, absorver aquela inteligência, e aí? Então o que adianta a entidade se apresentar, sapatear pra você, e você não tá disposto a entrar numa... Não vou nem falar simbiose, mas permitir que ela... Homem-Aranha? Homem-Aranha, o Venom, lembra do Venom agora? Até porque a simbiose, nossos exemplos não são muito bons. Talvez a gente fale do Avatar, o azul, o ET azul, porque ele tem a trancinha, ele é um ser biológico. Tem conexão com a Terra, mas tem a conexão com a Terra e, portanto, com a energia dela, que é a nossa. Eu acho que tu falou agora do Avatar, cara. Tipo assim, eu amo o Avatar, eu tô pra ver o 2 ainda, não me dê spoilers. Já vi, tá? Mas não conta! Ele tem, o fundamento deles, a conexão dele que eles têm com a Terra, com a Mãe. Eu acho que pra gente ocidental vendo o filme ficou mais fácil de entender quando eles pegaram o cabelinho e com o cabelinho eles botam na árvore, botam nos animaizinhos e pum! Tem conexão, um serve ao outro, bem dizer. Sim. Eu te ajudo, tu me ajuda. Claro que tem os primitivos, tem os brabão, que é poucos que chegam. Tem todo o degradê, né, de entrega à natureza, não. Tu não consegue tomar esse animal, porque esse animal é o mais bravo de toda a espécie dele e tal. Parecido com as entidades, né? Às vezes uma entidade se apresenta e você não entende por quê. Por que tal? Eu falei da minha cliente que sonhou com Oiá. Por que o Oiá se apresentou para ela? E não Oxóssi, que era o pai dela. A gente tem que entender que, às vezes, a primeira entidade que nos toca é a que pode. E não a perfeita, o que você gostaria. E você tem que aceitar o que se coloca na sua frente e trabalhar com aquilo.
Tem gente que se ressente, não caiu com orixá pop, né? Aí a gente também vai cair no universo das entidades. Escolha, né? Você escolher é Pokémon, orixá. irmão? Não, isso é verdade. Tem pessoas que querem escolher seu orixá. Com todo respeito, você pode cultuar o que você quiser. Sim. Sou apaixonada por Obaluayê, Chapanã. Vou comprar minhas palhinhas, vou fazer minhas pipoquinhas. Faça! Só vai fazer bem pra você. Você vai entender toda uma forma de ver o mundo, sabe? Lidar com características, entender sabedorias daquela entidade. Mas não é assim que funciona quando a gente está falando da nossa energia pessoal. Então tem muita gente que não está cultuando o seu orixá, está dando, querendo ou não, ibope para o outro, e isso também traz um desarranjo para a vida dela. Então, muito cuidado na hora de acender sua velhinha na sua casa, de chamar as entidades na sua casa, porque a gente tem que deixar tudo em equilíbrio. E às vezes você vai chamar fogo e as coisas já estão quentes. Porque hoje na internet a nossa religião está muito aflorada. É verdade. Todo mundo fala sobre as questões de amor, de trazer o marido. Me ama ou não me ama? Eu não sei o que mais, eu faço serviço. Não, eu acho que o nosso sagrado tem que ficar no sagrado. O que dá para expor, a gente pode expor, né? Mas tem segredo, que nem eu acho que a gente fala muito da ciência, porque o povo entende. Não tem uns elementos aí que se você abrir o vidrinho a bichinha morre, não pode pegar ar. Até as obras de arte, né? Tem que ter uma luz especial, porque a tinta está sempre viva e vai mudando com o tempo. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. A gente tem que saber exatamente que alquimia está sendo colocada ali. E claro que tem receita para bebê dormir, que tudo bem a gente fazer. Mas tem coisas que não adianta. Tem que ter uma pessoa mais treinada, mais entendida. Até a própria adivinhação. Que vem de entidade. O tabuleiro Ouija, assim, o telefone dos fantasmas. Tem gente que pega uma cartinha de tarô ali na esquina, pega um manualzinho aqui, quer ler e bota a vida naquilo. Cuidado, cuidado. E inventa nome que não é. Também. E o que tem de entidade querendo se aproveitar da credulidade, com todo o amor que a gente pode ter nesse momento, pessoas que têm fé, só não sabem onde vão colocar. E aí tem sempre alguém, aí pode ser encarnado ou desencarnado, querendo usurpar daquela energia, querendo fazer aquela pessoa acreditar que, né, a pessoa, a entidade é o centro do mundo, e isso é muito perigoso. Então, a gente fala das coisas da internet, eu acho que é lindo que a gente possa dividir. Graças a Deus, Exu, Ogum trouxeram a tecnologia pra gente, dividir para que não morra. Até porque, de certo ponto, a nossa ancestralidade é oral. Se a gente não estivesse aqui falando, quem estaria falando? Tem quem vai escrever o livro porque acha que é uma espécie de evolução da comunicação, então vamos registrar. A gente tem muitos estudiosos aí, tanto dos batuques, dos candomblés, das espiritualidades afro, Brasil e mundo afora, mas tem a coisa óbvia de que e quanta gente mora no interior e não tem um pai de santo? Se não há um vídeo no YouTube, ela nem sabe daquela informação, nem sabe que aquilo existe. Sim. E aí, como tudo na internet, tem gente para inventar, tem gente para dividir o que aprendeu na sua sinceridade, e tem gente que também acha que é bobagem, velho. Não deveria estar vendo a luz do dia certas coisas. Na minha opinião, certas coisas eu tenho que ficar guardado ali na religião mesmo. Não tem que ser exposta, não tem que falar nem mostrar. Certas coisas que dá. Tem certas coisas que é muito pesado. Com certeza. Que é muito forte, né? É que nem hospital, cirurgias não acontecem no escurinho. Porque ninguém vai abrir o cara ali, tu não vai querer ver aquilo ali. É. Tem coisas que na religião de matriz africana tem que ficar no sagrado, ficar na cotada da cortina, tem que ficar só pessoas... Às vezes a magia só funciona em segredo. Isso é uma coisa bonita também da gente explicar, porque parece assim, ai, meu tesourinho, ninguém vai encostar. Mas não é por isso, é porque faz parte da magia que só um olho que ninguém veja. Tem coisa que tu tem que fechar o olho e fazer. Acreditar no mistério, né? O mistério faz parte da nossa fé. Eu acho válido tu mostrar no TikTok, essa casa de religião, mostrar teu trabalho, porque divulga a nossa religião matrificana. Claro. Porque as igrejas fazem isso na muito mídia, bem. Há muito mais tempo que nós. E hoje nós temos a internet que vai mostrar nosso ilê, mostrar que tu atende tanto. E até para tirar aquela coisa da cabeça das pessoas que é mal, que é tenebroso, coisa, sabe? É o diabo. O diabo não existe na nossa religião. O diabo existe na igreja evangélica ou igreja católica. O demônio também não existe na nossa religião. Então já estou dizendo assim, não existe. Existem entidades, não demônio. E também a gente tem todo o degradê da densidade da energia, da mais densa para mais leve. Sabe o que eles pegam? Sabe que eu vejo um comentário que eu vi assim, mas por que tem aquelas entidades com patas não sei das quantas, porque com chifre, pá. Isso é coisa.
Cara, isso aqui é só uma representatividade, cara. Não quer dizer que seja isso. Aqui as pessoas também não compreendem o valor de um bom chifre. De uma pata de um cavalo, de um boi, de um cabrito, o rabo do cabrito, né? Tudo pra gente tem um mistério. Eu acho bonito a gente falar que isso bebe das tradições pagãs, que eu acho que a África, querendo ou não, é considerada uma tradição pagã. As espiritualidades da terra, vamos falar assim. Porque o chifre é sinal de defesa. Olha, Oiá e os chifres dos búfalos, da búfala, né? Da animal fêmea, dos pelos vermelhos. O chifre é defesa. O chifre, às vezes, é onde a gente toma a aguinha, é tecnologia, né? E o chifre, mais ainda, é você dominou aquele animal. Então, é um sinal de coragem. É um sinal de força, de determinação. Aí o pessoal vê um par de chifres e só pensa em Satanás. Que falta de criatividade, gente. Tem tanta entidade de chifre. Não, por que vocês têm aqueles demônio? Não, mas você aí, ó, que com chifre, com o cara... Engraçado, pra chamar de djinn, de gênio, pra chamar sabe, de caboclo, não tem. Não tem uma alma com um entendimentozinho. Um país tão macumbeiro como o nosso. E por que vocês usam os preto velhos? Só tem preto velho? Não tem branco velho? É? Gente, são apenas formas que os espíritos tomam, se plasmam, a gente pode escolher ainda. Já ouviu falar em plasmar? Plasmar é chique. Plasmar é quando o espírito reúne energia, axé, e ele escolhe um formato. Uma forma. Uma forma física, que pode ser uma criança, de acordo com a natureza do espírito, né? Claro. Conforme a gente vê, assim, muita gente a gente não consegue ver o rosto, né? Quando é um orixá ou até uma entidade, a gente não consegue ver o rosto. Então... Tem umas que a gente não vê os pés. Assustar o pessoal aí. Opa, cuidado! Então, tem várias formas de a gente ver. Às vezes nuvens escuras, vultos mais claro, mais escuro. Claro. Às vezes até... Aquela coisa de ver a aura, né? A cor da entidade. Um agora aqui, ó. Porque às vezes... chegou! Um vento, assim, uma vez foi uma presença... Eu acho que os sinais da presença espiritual. Tu já viu a presença assim, que a pessoa vem assim? Cara, assim, nariz com nariz? É, sim. Frente a frente? Eu já tive essa aí. Bem assim, não, eu tive lateral. Tô lavando a louça... Geralmente é no canto do olho, né? Tô lavando, bem assim, bem assim, ó. Visão periférica. Tipo assim, ó. Sabe? Se olhar assim... Parece um gato chegando pra te cheirar, assim. Eu bem assim, ó. Sabe quando a pessoa vai te chegando assim? Tu não tá me vendo? Eu fiquei aqui, ó. Eu pensei, só que minha mulher tava atrás, que eu não morava aqui, cara. Minha mulher tava aqui atrás da cozinha. Mas eu que aqui tinha... Tu vê pelo espelho da janela, tu não... Ela de costas eu... Só passou a luzinha às vezes aqui atrás, né? Por isso que eu tô... O que é isso, né? Falei assim, se é pro bem, fica. Se é pro mal, vaza. O espírito sempre responde ao poder da palavra. Eu gosto sempre de dizer essa frase, porque a gente, nos atendimentos a gente atende, falamos de problemas cotidianos, mas a gente também atende o povo assombrado. Ai, minha vida tá fechada, meus caminhos estão trancados, tô vendo vulto, tô tendo pesadelo, não durmo de noite, paralisia do sono, tô vendo uma coisa ali na quina, atrás da porta. E aí as pessoas, de novo, elas deixam acumular a panela de pressão para ir buscar ajuda. Então, eu acho que é o momento de fazer um disclaimer para nossa galera que, gente, se você está doente, uma doença atrás da outra, dor de cabeça, cansaço, vai no médico, não é anemia. Vai no médico, né? Primeira coisa, vai no médico. Se você está tendo sonhos, impressões, gente andando dentro de casa, se você tem gato, cachorro e os bichos saracoteiam de madrugada, preste atenção. Até porque a gente acredita que o Orum e o Aie coexistem. Então, aqui tá cheio de espírito sentado, curtindo essa conversa. Eu troquei uma ideia com uma amiga sobre isso aí. Quantas pessoas já morreram nesse mundo? Morreu mais gente, né? Inocente. Do nada tá em casa, cai uma bomba. Ou tipo assim, desavisados. Os caras assim, vai pra guerra porque nosso país tá em guerra, tu tem que lutar. O cara não quer matar o outro. Eu acho que, com certeza, a pessoa que tá na guerra, o país tá em guerra, né? Eu não quero matar outro cara lá. O cara também não quer matar. O cara também não queria. Mas chega um ponto que quando tu sobrevive à primeira saraivada, tu ganha uma raiva. Tu é tomado pelo espírito belicoso da autodefesa. E aí deixa de existir aquela coisa de não queria estar matando gente, não queria ser um assassino, vira aquela coisa do... Mas muita gente tá ali, assim, eu acho que isso não... Mas forçado? Forçado, né? Sim. Deixar sua família, deixar sua... Mas aí desencarna a crença do corpo, do momento, do status quo, das pressões sociais. Deixa de existir, o espírito olha para aquilo e pensa, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu acho que é ali que envolve também a força da natureza com a força do espírito. Porque muita gente já morreu, então, olha a guerra. Vou me alimentar dessa raiva desses pessoal, desse tiro, dessa... Gente, isso é importantíssimo. Porque o cara tá dormindo, o cara não dorme.
Tá na mente, tá numa Espírito não come, aliás, às vezes quer comer. Então, e é por isso que ele vai atrás, ele quer beber. Quer beber uma água, que o espírito hoje ele sente só o cheiro, né? Há quem diga, vamos dizer assim... Só o cheiro, né? O cheiro que o espírito que não é nem o cheiro, é uma sensação, um padrão vibratório. Talvez o espírito encarne na gente e diga, eu sinto o odor, ou eu vejo um brilho, vejo uma cor. Mas eu acho que é mais tipo a sensação do... eu digo que é quase um gosto, assim, no fundo da boca. Do cheiro da comida, do cheiro da bebida. Então esse alimento daquilo que ele quer passar. Eu quero passar aquele tempo que eu comia, que eu bebia. E quanto dos teus impulsos são comandados por forças exteriores? Eguns, a gente vai falar aqui de Egum, espírito, encosto, fantasma, e claro que assim na Terra como no céu, como tem pessoas que lucram, precisam da guerra. Tem fantasma, Egum e etc? Tem fantasma, existe Egum. Existe outro tipo de... Tem o Egungun, né, que é o ancestral venerável. Esse é o nosso, né? Sim, tem o Egum, que a palavra quer dizer osso, então seria um Hellish fantasma desencarnado, qualquer desencarnado. A gente tem, ainda podemos chegar em Quiumbas, né, que são os desencarnados que foram para as trevas, da gangue do mal. Eu tinha o livro Quiumbas, eu li esse livro, um livro desse aí, que falava sobre os Quiumbas, que os Quiumbas, eles, os mais evoluídos, buscavam aquele Quiumba que estava lá se rastejando por séculos lá, pra fazer, tu quer comer, quer beber, tipo assim, um exemplo, pessoal, tá? Por favor. Um exemplo, né, que vai ter vários pais de santo ouvindo isso aí, isso é uma besteira. Um exemplo. O Exu mesmo não vai lá fazer. E a gente vai entrar nos caminhos de Exu, não vamos perder. Ele vai pegar aquele Quiumba lá, tu quer, eu vou ganhar essa oferenda. Eu vou comer, tu vai ficar com os restos, eu vou tomar essa bebida, tu vai ficar com o resto, o fundo da bebida. Sim. Eu vou fumar esse cigarro, tu vai ficar com o toco de cigarro. Mas tu vai fazer uma coisa boa. Mas tu vai fazer uma coisa pra mim lá, que eu preciso que tu faça uma coisa boa, uma coisa ruim. Tipo assim. Terceirizar que chama, né? Terceirizar. Assim na Terra como no céu. E eu vi do mesmo jeito que tem... Que os Quiumbas servem pra isso. Aí esse Quiumba aí, ele vai evoluindo até pegar a luz. Como o Izzy virar gente. Não, virar gente não. Até virar um espírito neutro. Isso. E aí... começar assim a sua evolução, vamos dizer assim, pagar seu karma e começar a evoluir. Como é que ele vai pagando? Que tipo assim, pra lá, um ano pra ele, um ano pra nós, pra eles lá demora mais que... Dizem que o tempo não existe, né? Tipo assim, um exemplo, segundos. Sim. Um ano se passou pra nós, a princípio, não chegou nem metade que... Nem meia horinha. Passou um ano. Não fez 10 minutos mesmo pra ti. Até porque os espíritos a gente também tem que considerar. Falamos de Orun e de Aie coexistirem no mesmo plano, então meu ancestral pode estar aqui de pé do meu lado, caminhando atrás de mim. Eu penso muito na banda, né? Que o pessoal da Kimbanda tem o espírito, que tem os espíritos que trabalham com ele. A gente também tem os espíritos que trabalham conosco, nossa equipe espiritual. E aí, onde é que estão esses Egum? Estão aqui também? Só que onde não existe energia para eles não conseguem se manifestar. É que nem o exemplo básico do deserto. O sol tá tão quente lá, não tem uma gota d'água. Toda a água que cai ali vai evaporar, não vai conseguir se prender do mesmo jeito num lugar úmido, na serra, né? Que a água não tem pra onde ir, que o povo tá no meio da nuvem. Então, meu amor, se você quer se afastar de espíritos negativos, não seja um. Não atrai eles. Comece a trabalhar a sua energia, cuide da energia da sua casa. Né? Como cuida disso? Cada pessoa tem a sua jornada, está num lugar específico. Acho que é muito bonito a gente começar com práticas gerais, mas veja o seu caso. Como cuida da casa? Como cuida da casa? Eu adoro. Eu quero saber agora. Adoro. Como cuida da sua casa? Primeiro, você que não é espírito, assim, você que não tem nenhuma espiritualidade, ou mesmo que tenha, cuidar da sua casa, primeiro passo. Vou dizer 3, porque eu acho que é básico. Limpeza. A luz, os espíritos ascensionados, o mundo existe em ordem. Você vê que até as coisas mais sujas na natureza, que seria a terra, sim, da vida. E a gente se suja, é gostoso se sujar na terra e depois a gente se limpa na água. Então a sua casa tem que estar limpa. Do mesmo jeito que o seu corpo tem que estar limpo, né? Então a gente começa do corpo, primeiro o corpo, depois a casa. Ambos cheirosos, maravilhosos, arrumados. Aí a gente vai cair naquela coisa de, não, mas minha casa é limpa, mas é bagunçada. Bagunça não dá, gente. Bagunça tranca energia, impede as coisas de fluírem, toma seu tempo na hora de descobrir onde as coisas estão. Então o primeiro passo para você cuidar do axé, da harmonia da sua casa, é deixar ela sempre limpinha, tão limpa quanto você, eu diria, mas tem gente que precisa também se atualizar nessas coisas. Então, muita limpeza.
Muita limpeza. Primeiro porque quando a gente limpa fisicamente, a gente já está tirando literalmente matéria que vai atrair energia. E aí a gente vai falar, atrai rato, atrai barata, atrai formiga, né? Isso todos são trabalhadores da natureza que estão dizendo que tem alguma coisa errada com o seu lar. Já. Então tem mosquinha num canto, agora deu lesma no meu quintal. Tudo a natureza está comentando alguma coisa. Preste atenção. Alguma coisa tem ali? Sim. A segunda coisa é que a casa tem um espírito. Eu acho que as pessoas não dão muita bola para isso. A gente pensa na gente, no nosso axé, nas nossas entidades, entra e sai dos lugares. E, todo lugar tem um espírito próprio. Todo lugar tem vida. Todo lugar tem vida. Essa vida vem tanto de um espírito coletivo, das pessoas que habitam e frequentam aquele lugar. Acho que o melhor lugar que a gente pode falar... É uma coisa que sempre tem o primeiro, né? Sim. Sempre tem o primeiro. Sempre vai ter o primeiro. Sim. E sempre vai ter um espírito que, de repente, foi ali e tomou conta, certo? Sempre vai ter o primeiro. O primeiro. Então, existe a egrégora, uma energia que tem uma vontade própria, mas não tem por si uma inteligência. Então, essa egrégora pode ser transmutada a qualquer momento. Basta a gente estar nesse clima delícia e daqui a pouco a gente começa a se pegar no pau, implicar um com o outro. Aliás, momentos voláteis, quando a energia muda... Muita gente vai ver isso aí agora, família, quando tu tá assim, família. Então, faz uma família, certos horários, quando muda um horário... A chavezinha ativa. Posso dizer que às vezes é o nível alcoólico da família. Também. A maioria das famílias se perde pelo álcool, porque não é outras drogas que tem uma penetração assim em grupos, né? Aí tem aquele horário assim, fulaninho tá na quarta cerveja, é até agora. Depois disso não vai dar certo, não é? Tem um horário certinho que isso, olha, tu conhece os teus familiares? Flipa a energia. Tu vê quando teu familiar vira a chave, pum! Fulano já caiu. Caiu de juntou no fulano. Daqui a pouquinho já vai começar. Aí começa, não, que Às vezes isso aí é o encosto se aproximando. Sim. Às vezes é o patamar energético atingindo um ápice e a partir daqui... Que é ali que já perdeu a pessoa. E aí, quando a gente vai falar da casa tá limpa, a gente também vai ter que falar de como o que a gente coloca dentro desse ambiente. Então, se o ambiente ele é vivo e você tá sempre brigando com a tua mulher, como é que é a energia do teu lar? Bélica? De botar cada um para um lado, de separar as coisas. Olha, às vezes a casa é que nem uma criança. Ela quer dar conta porque ela quer o melhor para si também. Olha que bonitinho. O espírito de Ule, a gente chama. Né? Então, existe o Ule dentro de casa, o Ilê, né? O Ule é o espírito de Ilê e tem um lado de fora, inclusive. Então, a gente teria que considerar aqui o circuito energético onde está a sua habitação. Fez sentido? Nenhum sentido, eu vou repetir. Se sua casa fica na frente de um hospital, do lado de uma terreira, perto da delegacia, se é um lugar que tem muito assalto, tem uma boca na esquina, se você está na frente de uma praça linda, se você tem uma rua arborizada, tudo isso, como o vento bate quando o sol entra, faz diferença para o espírito da casa. E isso não está no nosso controle. Mas a gente pode colocar soluções dentro da casa. Você vai ver que todo batuqueiro tem o seu Exu na frente, né? Tem a casinha de Exu. Quem não é batuqueiro pode ter uma bela Comigo Ninguém Pode, uma espada de Ogum, uma espada de São Jorge, né? Ou até mesmo uma espada de Oiá, aquela com a borda amarela. E aí vão todas as lanças, o que corta, o que impede a energia que entra. A gente também pode pensar nas limpezas espirituais, porque eu falei de limpeza física, mas a limpeza espiritual também coloca a casa num axé determinado. Então, principalmente depois de grandes movimentos energéticos, e principalmente os mais densos, muita briga, discussão, tristeza, depressão, acidente, coisa que quebra, final de relacionamento, às vezes termina com amorzinho, as coisas dele estão tudo lá nas paredes ainda, e tu ainda não tirou, sabe? Aquela energia pairando. Quando uma pessoa falece, faz a passagem, as coisas dela também tem que achar um rumo, porque tudo acumula, prende e emana energia, principalmente corpos vivos. E eu vou dizer que o terceiro passo é você ter vida em casa. E o que é vida? Para cada pessoa vai ser uma coisa diferente. Às vezes alguém vai querer luz e vento e silêncio. Outras pessoas vão querer as crianças gritando e correndo porque é sinal de saúde. Outros vão querer um cachorro, planta. Tenha plantas. Planta não faz mal a ninguém. A planta emana como ser vivo, um axé único, né? A gente falou da entrada das casas. Mas cada cômodo pode ter uma planta que vai ajudar no propósito para o qual aquele cômodo também foi feito. Usar a casa para o que ela foi feita, eu acho que seria até uma quarta perna, que é respeitar a natureza da casa. A mulher deu uma pitangueira da mãe dela. Ai, epa, rei, oiá. E a mulher tocou na pitangueira, Planta nos defende, suga a energia do ambiente, libera a energia do ambiente.
Então, se a sua arruda murchou, se a sua pitangueira murchou, principalmente pimenteiras, vó adoram ter uma pimenteira dentro de casa e ficar olhando para ver se a visita trouxe mal olhado, né? Virar a vassoura atrás da porta. Tem gente que pega um copo com água e sal e bota na porta para aquela energia ser sugada, depois a gente joga fora, porque até parente traz carrego, né? Não é só a pessoa carregada, obviamente carregada, que tá com uma energia ruim, gente. Cuidado, tem que ir em disfarce. Todo mundo traz um pouco de... Você tá na rua, tu pega uma pessoa passa por ti e tu tá com uma luz marca, aquela luz que tá naquela pessoa, passa. Você sentou do lado de alguém no ônibus, na fila do banco, ninguém fica mais na fila do banco, que delícia. Vó, fila do banco. Até na fila da balada, do banheiro da balada, tá ali, ó, todo mundo tentando pra ver todo mundo, eu digo, o mundo espiritual, tentando pra ver quem tem brecha. E aí pode ser tanto para a luz quanto para a sombra. Isso é muito importante, porque... O álcool é uma grande brecha, né? Para o bem e para o mal, porque eu acho que até certo ponto ele baixa barreiras, ajuda uma pessoa teimosa, um chuluquizinho assim, ó, um martelinho, dependendo do teu nível alcoólico, às vezes é o suficiente. Para a ferramenta álcool, como um alterador de consciência, porque querendo ou não, nosso jogo é trabalhar com as alterações de consciência. A gente costuma fazer isso com folhas, com música, com uma cenetinha tocando na tua cabeça, um bom atabaque, às vezes o ponto da sua entidade. Mas há culturas que vão usar psicotrópicos. Tóxicos. Você falou agora um negócio sobre assim, ayahuasca. Ayahuasca, clássica. Tem um pessoal usando o negócio aqui do sapo, né? Ah, o veneno do sapo. Os indígenas já usavam com sabedoria. Os indígenas, né? Não as pessoas. Cuidado com o contexto das coisas de poder. Tira o veneno, vira uma pedrinha, as pessoas fumam, sei que meio crack, se não entender. Sei que lá que é uma... Já viam que você passa uma agulhinha e você dá umas picadas, isso. Assim, é cutâneo, a pele é que absorve. Mas aquilo ali, tipo assim... Cara, eu vejo que tem pessoas fazendo aquilo ali... Calma, gente. Passando mal e não sabe por quê, depois... vendo pra ver o terceiro olho... LSD, os anos 70. Já fazia isso? Já faziam isso. A própria cannabis, que é usada há zilhares de anos pelo povo do Oriente. Aí a gente está falando aqui de coisas proibidas pela lei, mas o próprio café, o próprio cacau, a folha de coca, a forma como o tabaco era usado tanto pelos indígenas e os caboclos continuam usando, né? Que é absorvido só pela mucosa, não é para tragar, não é pelo pulmão, né? Então você saber usar a erva de poder faz toda a diferença, porque cada uma também te leva, eu acredito, para um nível de consciência, obviamente, mas é como se te levasse para habitações espirituais, para searas, sendas, reinos espirituais diferentes. Por que esse povo tem tanto, assim, por que de atingir o áspero, de ter uma luz iluminada, de ter uma voz no túnel para ter, entendimento, é isso, é aquilo. O que tu faz com essa informação também, né? De que adianta? Eu acho que muitas pessoas estão achando que vão... Aí desde usar um psicotrópico, ir para um culto muito doido, ou até ir tomar um passe com um orixá, jogar uma carta, um búzio. Acho que a pessoa acredita que todas as soluções, que nem uma chave mestra, um controle universal, vão cair na mãozinha dela. E aí ela vai anotar num caderninho e vai simplesmente aplicar, como se ela não fosse precisar pensar mais, né? Como se ela tivesse que se livrar de todos os pesos. Mas eu acho que o grande diferencial de todas essas tentadas é tu encontrar a ti mesmo e a tua confiança e o teu norte espiritual, né? Porque dependendo do teu norte espiritual, o que tu tá fazendo na Terra não tá nada errado. As coisas práticas não tá tudo certo, né? Existem 1000 maneiras da gente realizar o nosso destino espiritual. Ou simplesmente nosso destino, podemos dizer, né? Porque parece destino espiritual, então tem que entrar pra uma seita, pra um culto. Não, né? Muita gente, eu fico vendo essas coisas, o pessoal fazendo... Eu fico muito na internet, né? Então eu fico olhando, eu vi reportagens. Às vezes essas que eu falei agora foram reportagens que eu vi, foi na TV Globo que eu vi. Então, muita gente estava passando mal, ficou com depressão, porque se perderam, porque tem muita gente que... E tem gente que vai pra droga sem orientação prévia, nem póstuma, nem antes nem depois. Porque tem uma Anvisa, eu acho que toma conta desse negócio. A Anvisa proíbe a toxina, né? Que não, tipo assim, isso não... A Anvisa não liberou, não. Tipo assim, pode usar em tal dose. Porque se for uma coisa assim... E como é que tu controla essa dose numa cabaninha no meio do mato? Ou tipo assim, numa clínica aqui fechada. Porque acho que a Anvisa vai dizer assim, o ser humano você pode usar uma dose de 1 miligrama, 1 grama ou 2 gramas.
E depende do tamanho do vivente, depende do peso, essas coisas. Se tem problemas cardíacos ou não. Eu vejo isso muito pelo uso do rapé. Já ouviu falar em rapé? Não vi. É uma medicina administrada nasalmente, uma sarabatana, o indígena, né? A pessoa que aplica, sopra no teu ouvido e o negócio viaja no teu cérebro, geralmente aplicado no nariz. Mas vai, né? Uhum. Vai. É um negócio que arde. Geralmente ele é aplicado nos mesmos lugares que trabalham com a ayahuasca. Eles usam, às vezes, o rapé como purificação prévia ou como uma viagem em si só. E o rapé, ele tem um negócio que acelera o coração. E aí é que nem tomar Viagra, irmão. Você tá pensando no objetivo e não tá pensando como é que seu corpo vai lidar. E principalmente a gente vai falar, acho que de ayahuasca, LSD, as coisas que tem aquela coisa mais profunda da viagem, ou simplesmente uma iniciação espiritual. Eu acho que é a viagem mais doida que a gente pode ter, graças aos deuses, porque se a gente não vê coisas estranhas também, eu acho que o nosso raciocínio não acredita muito. A gente está cada vez mais descrente. As coisas têm que ser cada vez maiores, mais pirotécnicas, mais... Acho que a fé hoje está mais cobiçada no dinheiro. Também, acho que... Tá. Mas também é uma necessidade prática de viver na Terra, e estava difícil. Tanto na religião matriz africana, tanto na evangélica, como até na católica hoje. Até porque o que me trouxer a prosperidade é para quem eu tenho que acender a vela, não é mesmo? Porque eu vejo assim, porque hoje os padres, cantores, é meio glamour, né? São os artistas. São. Não são padres mais, são artistas. Mas a igreja tem o seu, graças a Deus, vamos dizer assim, os seus representantes, né? Mas por que a igreja faz isso? Para chamar? Óbvio. Porque ela é muito, vamos dizer, não quer ser tão sisuda. E aí eu te pergunto, irmão, cadê os batuqueiros cantor? A gente tem aí Rita Benedito, que canta música de axé, mas não só, né? Tem uma cantora gaúcha aqui que faz violão e voz sobre a música, eu esqueci o nome dela, me perdoe. Mas nós não somos muitos, infelizmente. O axé está presente principalmente nos cantores de axé. Mas o que o preto faz que é da religião matriz africana não serve. É triste, né? É triste, né? Um pouco. Que nem o Aleluia, né? Mateus Aleluia, que eu ia dizer que esteja em meu lugar, coitado, Mateus, o homem tá vivíssimo. Vivíssimo. Foi homenageado semana retrasada. Talma de Freitas também. E aí todos os negros e brancos, né? Cantores de axé Bahia, mas a gente não tem vamos dizer assim, Imagina eu cantar lá. O gospel music, a gente não tem o axé batuque music. O cara vai cantar nunca vai fazer isso. Não devia, tô brincando. Eu acho que tem a coisa do ponto, né, de ser a magia do nosso terreiro. Sim. Mas tem uma banda de rappers da Bahia que eu adoro, que chama o Panijé. Já ouviu falar? Já ouvi. Eu adoro. Eles têm um som que eu acho que é a mescla possível. Um trechinho de ponto, bota a galera na sapiência, fala daquilo ali, porque a gente não tem que botar o xirê num CD necessariamente. Porque imagina a galera lá na Saldanha. Porque assim, eu acho que os orixás não iam gostar muito assim. Aí que tu te engana. Será? Eu acho que não. Eu acho que os orixás, como qualquer inteligência na Terra, tudo que tem ori... Se fosse orixá, eu não ia gostar. Brabão. Eu acho que tudo que tem ori quer se preservar. Então, acho que Exu seria mais do falem bem, falem mal, mas falem de mim, porque ele gosta da controvérsia mesmo. Exu é nós, né? Somos nós. E eu vou dizer mais, assim, que os outros orixás também, enquanto o nome deles estiver sendo louvado. E o motivo pelo qual o culto nasceu, que é nos integrar com a Terra, nos colocar em ordem, né? Nos retomar para a ordem do próprio universo, porque a gente está desconectado, a gente não anda mais descalço, a gente não acredita mais nos nossos sonhos, a gente não acredita mais no outro. Então imagina quando eu estou ouvindo uma pessoa cantar sobre a minha fé, né? Ouvindo o Manhuxum lá no palco, aí tu pensa, ai sim, ela é tão linda, sim, eu tenho esse axé. Eu acho que traz de volta para ti, porque querendo ou não, infelizmente a gente primeiro precisa do outro, do que está fora, para confirmar o que já está dentro. Se não tiver o que a gente chama de alteridade, se não tiver o outro ali, e eu acho que também penso eu que isso também é uma situação que os odus já demarcavam, que as tribos, como o jeito que elas funcionavam, né? As famosas tribos da África, forma como a sistemática africana colocou essa sabedoria da organização das pessoas no mundo é sobre ser escadinha, um cuidar do outro. Todos os adultos cuidam de todas as crianças mais velhas cuidam das crianças mais novas, todo mundo cuida dos vovô. A gente não tem mais o amor aos mais velhos. Sim. Né? Aquela coisa do tempo moderno, velho não faz dinheiro, velho inútil. E aí a gente tá perdendo toda a sutileza do conversar também.
As redes sociais e a coisa da gente estar aqui na telinha, ó. Porque precisa, né? Nosso trabalho também tá aqui. Mas de muito tempo, a coisa da gente baixar a cabeça, diz que as crianças hoje já não estão mais sabendo ler fisionomias. Tem noção que o ser humano, desde bebê, a coisa que a gente faz mais é ler o outro para saber se protege, se tá agradando, se não tá. As crianças já não sabem olhar pro outro e entender pela expressão do outro o que o outro tá sentindo. Isso quer dizer que a empatia não é mais, vamos dizer, pressuposta. A gente não pode depender da empatia do outro. E, ao mesmo tempo, a gente não pode nem explicando, né? Quantas pessoas você é literal com elas, literal nível sertanejo universitário, né? E a pessoa ainda assim não consegue te entender. Cara, eu creio agora que tu falou sobre... Deixa eu me lembrar. Tô ficando velho, pessoal. Teve uma série sobre o negócio dos deuses, né? Aquela baseada no livro do Neil Gaiman, não vou esquecer o nome. Tem várias religiões que os deuses estavam descredibilizados? Porque, desacreditados? Isso. Aí eles pararam de existir para as pessoas e eles ficaram vivendo que nem a Terra como nós. Acredito. É Deuses Americanos. Eu li esse livro, não vi a série. Eu vi a série. Eu li o livro. E ali tinha os Zeus, que era o Deus do trovão, né? Que estava descredibilizado porque ninguém mais acreditava nele. Então, irmão, que eu lhe digo uma coisa muito importante. Se todos nós agora calarmos a nossa boquinha e nunca mais sair Exu, Ogum da nossa boca, o Xum, onde estarão os orixás? O rio vai continuar sendo rio, a terra vai continuar sendo terra, a estrada vai continuar conectando caminhos e pessoas. Uhum. Mas a divindade vai parar aonde? Eu fico perguntando, né? Aonde? Quantos deuses já morreram? Quantos deuses se mesclaram? Acho que uma coisa bonita da gente falar, que a gente está sempre atrás de um purismo, né? Uhum. É a religião mais perfeita, o que está mais próximo da verdade. Se a gente olhar para o culto de Obaluayê, aqui estudos nos remontam que ele já é uma espécie de entidade sincretizada. Porque a gente tem vários nomes, e talvez o pessoal já tenha ouvido falar, o próprio Obaluayê, Babaluayê, Sacpatá, Chapanã, Omulu. Diz que o Mulu, Sacpatá e Obaluayê são 3 entidades diferentes, com os mesmos atributos, de regiões completamente diferentes, que se fundiram numa amálgama que hoje a gente chama de Chapanã. Porque oficialmente na África o Baluayê veste vermelho e preto, às vezes roxo, e aqui usa palha, que seria a roupa tradicional do Vodum, do Inquice e Sacpatá. Sim. Então a gente juntou todo num orixá que a gente diz que é Yorubá. Porque eu acho que foi porque a gente aqui viram muitos escravos de muita informação. Várias tribos de várias regiões. Exato. Cada um tinha um orixá, então eles juntaram, o teu orixá é o mesmo que o meu, faz a mesma eu chamo assim, o teu chama assado. Então, Opa, que legal. Vamos mudar o nome. Vou lembrar de 3 ou vamos dizer assim, pegar o mais poderoso? Vamos pegar o primeiro. E aí a gente vai ver que, gosto muito de falar disso, que às vezes a gente não sai nem do Brasil. Você vai para outras regiões e você tem um culto de entidades que aqui no Sul, por exemplo, a gente nunca ouviu falar. Tanto pela leva que a gente falou de pessoas que chegaram com cultos específicos, como esse culto não andou, não prosperou. Cuba, né? Cuba é um... Eu amo nossos irmãos cubanos. Cuba tem é um Brasil... É outro Brasil, né? É outro Brasil. Mas se tu olhar assim na sincretização deles, é milésimo de segundo. A lógica... É a mesma, só que tem uma diferença. É na espanhol? Né? E tipo assim, até sobre a história não muda muito, mas são coisas mesmas, mas... Eu acho que o mais diferente é porque o ifaísmo e o babalaô tiveram uma presença em Cuba que não tiveram no Brasil, que de repente ficou mais ali pela Bahia, que não acabou descendo, não acabou se espalhando, e tanto que a própria santeria, né, a regra de Ocha, existe uma facção, vamos dizer assim, com todo respeito, porque facção parece coisa criminosa. Existe uma asa, uma ala, um departamento que é só dos babalaôs, que todo filho de Oxa, né, todo Omorixá, tem que se dotar de ver o seu Odu. Então, não é a mesma espiritualidade, não é exatamente o mesmo culto, mas eles estão interconectados e não podem ser separados. Enquanto aqui o adivinho é o próprio Pai de Santo. Né? A mãe de santo é o sacerdote, é o zelador, quem faz a adivinhação muitas vezes. É o filho, tem que dar conta de tudo. E lá tem certas adivinhações, tem certos Odus, que o Pai de Santo, né? Que lá não é Babalorixá, é Lorixá, esqueci o nome.
Paixão me lembra, o padrinho e a madrinha, que são os iniciadores, eles têm até o jogo de búzios dele, as leituras de Odu, mas eles não podem ler todos os Odus. Aí eles têm que... caiu o Odu X, fecha tudo, vamos pro Babalaô. Que sabe... Né? Porque ele vai ter outros entendimentos. Cada pode ter uma qualidade de ver futuro. A gente tem mão, né, que a gente diz, tem axé pra determinadas coisas. Que nós, antigamente, os antigos falavam que tinha assim, ó. A mãe Ansana era boa no amor. A mãe Débora era boa na saúde, tanto vai na mão. Eu não tenho mão boa pra saúde, vai na mãe Débora, que a mãe Débora sabe. Até o próprio chá, né? A gente vai atrás dos especialistas. Assim, a mãe Débora tem uma mão boa pra saúde, olha, a minha mão, eu até faço, mas não é muito, mas a Débora... Hoje não, hoje todo mundo faz pra saúde, pra riqueza, pra tem que fazer tudo, porque a gente não se conecta mais também, não tem mais né? a conectividade. Tipo não assim, tem mais a comunidade. O respeito entre um ou outro, né? Até tem aqueles países que se dão, tudo, sim, né? a gente tá falando, parece que o povo você pega no pau. Não, gente, calma. É que eu acho que dentro da modernidade não tem mais a coisa de visitar o vizinho, ir lá ver como é que ele tá, levar um bolinho. E eu acho que espiritualmente também, né? Um pouco mais de concorrência, né? Às vezes, né? Concorrência, quem tem mais... Eu vejo que aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, quem tem mais filho aquisitivo, o número, poder aquisitivo, mais riqueza, mais achou bonito, mais não sei o que mais. Eu acho que isso não vai mudar. É bom tu botar um achar bonito. Óbvio, a gente tem que ter um salão bonito, é ótimo. Temos que estar no nosso melhor sempre. Claro, um bom perfume, uma boa casa pro seu orixá, boa vestimenta, comida, é bom. Tudo é lindo. É isso que a gente quer, prosperar. Tu não quer isso, mas eu acho que tu tem que ter um certo discernimento de ser humilde um pouco, né? Não sei, eu tenho filho aqui no exterior, eu tenho filho na China, eu tenho filho no... O que muda? Eu acho que tem outra coisa que é interessante, que talvez o capitalismo, o mundo ocidental esteja nos levando com mais força, que é o padrão do sucesso. É o poder de mostrar o poder. O que é uma vida boa? É poder mostrar um bom objeto. Pra minha avó, uma vida boa era ter comida farta, a casa que ela conquistou, graças a Deus. Tá bom, as crianças estão felizes, tá todo mundo com saúde, tá todo mundo trabalhando. Show de bola. Tem comida, né? Acabou. Mas hoje o poder aquisitivo é de mostrar um bom celular, a ideia de boa que casa, bom carro. A tua conexão não é poderosa, ou que o teu axé não é bom porque tu atravessa problemas. Porque tu não tem o carro o anel de ouro, as correntes, a seda. O orixá nunca foi feito na seda. Eu acho que a coisa de achar que o luxo determina axé e vice-versa não é verdade. Acho que o que determina axé é a tua energia. Vou dizer que é o bom caráter, que é isso que a gente vem buscar na Terra. Acho que é a tua energia também, né? Tua energia. Vai caminha junto o teu axé. Tu é um cara bom caráter. Todo mundo é bonzinho, né? 24 horas. Bom caráter não é ser trouxa, gente, pelo amor de Deus. Eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho. Não. Ninguém que é bom, mas tipo assim, tu é um cara correto. Tem tuas falhas, tem teus acertos, mas é um cara, eu acho que aquela tua energia que tu emana é o que faz teu axé bom. O que é a energia que tu emana, porque a energia é semelhante atrai semelhante, leis da natureza, né? Quando a sua energia tá baixa, por mais que você tenha uma cabeça boa, um coração de ouro, que companhias estão ali contigo? Se tua cabeça não tá legal. Então a gente precisa cultivar a nossa energia pessoal. Naturalmente, a energia da nossa casa vai chamar a atenção, porque daqui a pouco você é o alecrim dourado, a ovelha negra que resolveu cuidar de tudo, não tem a nova onda da galera da internet fazendo posts de logo em mim caiu os karma da família para resolver. Irmão, cai sobre todo mundo, mas você é o único que está ocupado disso. E a gente começar a movimentar o que está ao nosso redor e tentar levar o axé de quem está com a gente, eu acho que é o primeiro passo, e o resto vem. As entidades se apresentam, as afinidades se dão, a gente conhece as pessoas certas, as pessoas erradas, para nos mostrar o caminho certo. Né? Eu acho que isso é muito importante, a gente sempre ter em mente que nós não estamos aqui para dar conta de tudo sozinhos. Não estamos, não nascemos para isso. E cedo ou tarde a gente vai ter que pedir ajuda, né? Melhor que cedo do que tarde. Sozinho a gente não consegue tomar conta de tudo, assim. Tu consegue discernir a tua vida, mas... Sozinho tu vai longe, né? Mas acompanhado tu chega melhor. Mas não é tipo assim, tu nasceu pra nascer, tu tem pra te puxar. Alguém teve que estar ali pra te amparar e alguém vai ter que estar aqui pra te enterrar também. Pra te fazer, também tem duas pessoas. Então, acho que a vida, tu sempre precisa de alguém. Né? Pra te ter tudo... não posso sozinho. Não, tu pode fazer sozinho. Tem momentos que eu... Tô sempre puxando do espiritual, né? Mas tem momentos que a nossa alma precisa da solidão.
Sem ela a gente não dá valor pras coisas, sem ela a gente não bota as cabeças no lugar, sem ela a gente não começa a perceber o que sou realmente eu e o que é a ideia dos outros que já tá aqui dentro. A falta, né? A falta do silêncio, a gente não tem esse silêncio audível. Curti o silêncio. A gente não tem silêncio visível para onde a gente tá olhando, o que quer que seja, e aí volta pro celular, né? A gente não tá fazendo nada, vai pro celular. Então a gente tá sempre botando informação para dentro. Hoje o que pega bastante a nossa energia é o celular, né? Com certeza. Há quem diga. E aí eu acho que no livro e na série Deus Americanos tem a entidade da televisão que se formou e que capta a mente das pessoas. Isso. Com a famosa programação, né? Tem a galera New Age aí que tá falando por que chama programação? Para programar o seu cérebro, né? E querendo ou não, tudo que tu assiste, tudo, aquilo se torna uma parte de ti. Horas e horas de... Agora a gente tá vendo a série da Xuxa. Horas e horas de Xuxa de manhã. O que fez comigo? Me transformou numa eterna baixinha. Eu não escolhi, quando eu vi já tava ali. Será que é uma escolha minha ainda querer ser uma baixinha? As coisas que a gente não se pergunta. Quem sou eu? Cadê a Paquita Preta, louca? Vamos da Xuxa agora mudando. O negócio da Xuxa ali, da Marlene, que é muito inocente. A parte dela de querer que a Marlene admita? Ou a jornada dela com a Marlene foi de inocência? O que foi? Ela era uma menina do interior que chegou com 17 anos no lugar. Mas é muito inocente que não podia ir pra lá, não podia ir pra cá, que não podia ser... Mas ao mesmo tempo a mulher era casada, velho. Não tinha ninguém na produção ali que, olha, a Marlene tá fazendo isso com ela. Todo mundo tinha medo da Marlene, mas ao mesmo tempo, assim, se a Xuxa diz amém, quem sou eu pra dizer que não? Aí eu fico meio estranho. Tipo assim, eu acho que ela fez errado, mas eu acho que eu achei muito inocente. Muita inocência. Eu achei muito inocência. Eu não sabia. Só tinha uma Paquita Preta. E ela não era Paquita. A Bombom não era Paquita? Não. Nunca botei reparo nisso. Ela se sente de palco. Mas ao mesmo tempo, o projeto era... Aí que hoje, foi a única Paquita, mas tu já viu a Bombom vestida com a roupinha Paquitinha, no chapeuzinho? Eu nunca vi. Se vai ter uma vez que outra... Eu me lembro da Bombom mais pro Xuxa Hits, anos 2000, e não eram mais Paquitas, né? A Bombom usando macacão, que ela entregava as fichinhas, né? Eu sempre quis ter uma ficha pra ler. Hoje, no nosso programa... Não, mas acho que muita inocência. Muita inocência. Muito assim que a Marlene fez isso. Quer ver um negócio? Dentro da série, sem spoilers, a Xuxa, vamos dizer assim, se coloca numa posição de que ela até sabia que não era legal, mas naquele momento ela não tinha uma outra alternativa. Era bom pra ela, porque seria bom pro futuro, né? Ela olhou pro momento, eu vou ficar presa nesse quarto até hoje, mas também se eu sair vão arrancar um pedaço de mim. Vou ficar, né? Vou ficar. O meu caboclo. E aí, quantas vezes no íntimo dela ela sentiu que aquilo não era legal. Mas ela não podia fazer nada. E esse é um exemplo óbvio, que não é óbvio, eu vou tornar óbvio, do teu ori te avisando de que tem algo errado. Tu sabe que aquilo momentaneamente pode até ser pra ti, mas que aquilo a longo prazo não vai dar certo. Só que o que tu faz? Tu vive um dia de cada vez. Aí o amanhã não existe, aí passaram 10 anos. E aí o momento da briga, não sei se tu chegou a ver, podemos falar? Podemos, né? O momento da briga delas, disse que foi a Marlene possuída, querendo irritar a Xuxa, ó, o Satanás ali, ó, no ouvido dela. Uma pessoa que tava com uma energia baixa, que estava sempre reclamando, e imagino também, a mulher tinha que dar conta de tudo, mas era a responsabilidade dela também saber delegar, para ela não enlouquecer, as responsabilidades que a gente tem, né? Então a Marlene se permitiu enlouquecer pelo fluxo incessante, ela disse que queria pegar todas as oportunidades, porque ela não sabia quanto tempo o cometa Xuxa ia durar. Então a Xuxa não podia, literalmente, né, só dormia, comia e tinha que estar bonita. E ela tinha que estar cantando, fazendo show, etc e tal. E aí teve um incêndio no Xuxa Park, terrível. E aí elas deram um tempo, aí a Xuxa ficou com outro programa dela e disse que ela chegou pra Marlene e disse: Marlene, quando é que nós vamos voltar a trabalhar com criança? Tô sentindo falta. A Xuxa nasceu deve ser filha de Oxum, né? Nasceu pra iluminar as crianças, nasceu pra trazer pras gerações uma aceitação que talvez ela nem mesmo tivesse consigo. Interessante de colocar. Aí disse que a Marlene olhou pra cara dela e disse que odiava a criança. E ela com a Sasha, com 3, 4 anos de idade, amante das crianças, as crianças amam a Xuxa, ela é a musa das crianças, e diz que a Marlene começou a descascar as crianças e começou a falar mal de crianças com necessidades especiais, etc e tal, que são os chamegos da Xuxa, né? E aí ele diz que ela não conseguiu acreditar que aquela pessoa tinha aquela crença e por isso elas terminaram.
E a Marlene disse, isso eu falei, foi pra te irritar, nem lembro, eu tava tão louca naquela época que eu nem lembro de ter dito isso. Ela disse, mas Marlene... E a Xuxa, assim, o olhar dela descrente. Eu não acredito que a gente tá, sei lá, 15 anos sem se falar por uma coisa que tu nem levou a sério, não acredito. Mas, na verdade, Exu, né? Exu senta no pé das pessoas, faz elas dizerem o que não querem. A verdade, a verdade sempre aparece. E naquele momento foi a ponte para a libertação da Xuxa, porque ela podia ter engolido mais aquele sapo. E ela decidiu naquele momento que ela ia honrar ela mesma. E naquele momento ela teve que aprender a andar com as próprias pernas. No documentário ela fala que a Marlene não era a cabeça, a mente, ela era o chão que ela caminhava. Olha que doido tu entregar a tua vida para uma pessoa nesse ponto e não saber andar sem ela. Ela teve que reaprender a viver, aprender de repente valores de contrato, o poder que ela tinha ou não. E a Xuxa já largou a Marlene, vamos dizer, no declínio, né? A Globo já estava começando a dizer não para ela, para os projetos que ela queria, etc e tal. Então imagina tu ser a toda poderosa do mundo, mas tu não ter o poder de abrir a porta e sair do teu quarto de hotel. Olha que loucura isso daí. Eu me passo assim, nas câmeras, assim, mas pessoalmente eu não sei, mas acho que eu me passo um ser arrogante. Todo mundo que fala da Xuxa, ou pode ser aquela coisa do consenso. Eu gosto de falar da máfia do Dendê, né? A máfia do Dendê, tu conhece? Caetano, Gil, Gal, chamam eles de a máfia do Dendê. Diz que quem eles apadrinham dá certo no Brasil e quem eles não gostam não dá certo. E são pessoas que tecnicamente são simpáticas, carismáticas e comunicativas. As verdades se revelam. Depois a gente ouve falar os bafos. Fulano não pode olhar na cara, tem que baixar a cabeça quando passa. Eu acho que hoje... Os caras entraram na internet hoje não tem mais apadrinhado. Exato, a gente se libertou, mas vou dizer que ainda tem quem cante no Faustão e seja visto por milhões, né? Ainda a gente não se livrou da TV. Não estou dizendo que a TV não seja importante, a TV é importante para lugares onde a internet não tem. Também. Ela alcança. Então mas... a TV. Então por isso que a TV é importante, ela não perdeu o alcance, mas ela perdeu o poder. Poder de decidir quem faz. Eles só repetem, né? Hoje eles pegam o pessoal da internet. Com seus próprios seguidores pra. São trouxa, não são trouxa. Trouxa somos nós que não estamos lá. Puxando o saco da Globo. Nos aguardem, nos aguardem. Não tô dizendo, a gente não tá discriminando a Globo, o pessoal que é fã da Globo. Ninguém tá falando nada. Não, por favor, nem da Globo, nem da Bandeira. Nenhuma marca. Querem seu nome aqui, por favor, patrocinem o PDN. Isso aí. Por favor, venham até nós que a gente vai adorar ver o Morfeu falando na TV. Convidado. Tu e o Bial, já pensou? Agora eu acho que quem é que tá tomando frente dessas entrevistas? Pode ser tu. Bial, eu vi, ele tá ficando idoso, né? O Bial de cabelinho branco. Vai firme, ele é uma mente poderosa. O cara que eu tava vendo agora que tem um programa que saiu, o Manuel Soares saiu, né? Eu não vi. Pra onde ele foi? Ele saiu do Papo de Segunda, né? Saiu do Encontro. Do Papo de Segunda e montou um projeto que é o Bombô. Olha. Que tá no Instagram, Facebook, tá no YouTube. Vou catar. Que é notícias. Fala notícias de... Jornalista. É um jornal tipo, bacana até. Tá bem, tá bom. Legal. Só que ele... Eu acho que foi preconceito, né? São tantas camadas que a gente pode colocar aqui. Eu acho que foi um pouco de inveja. O Manuel viveu uma vida muito doida, né? Tipo, ele foi morador de rua. E aí ele foi pra Globo. Tipo assim, não do dia pra noite, né, gente? Ele trabalhou muito para isso. E disse que foi numa festa de Mundiá. Aqui no... Ipanema. Uma coisa que a Fátima gostou. Foi Ana Maria. Ele falou de alguém que tava vendendo um pão de queijo, uma história assim. Ele falou do pão de queijo, deu certo. E aí disseram, vem trabalhar com a gente. Ele costuma fazer link pra Ana Maria daí. Link ao vivo. Vi que pra gente só faltou um link ao vivo. Eu vi assim, o dia que o nosso baralho na rua abre os nossos caminhos. Tem dias que tu tá na rua, que vai, fala uma besteira. Pode ter tem vídeo que a pessoa fala uma besteira. Tu nunca sabe o que vai viralizar. É muito sendo aberto, a expectativa de vida que tu teu trabalho, as oportunidades. Acho que... Saber aproveitar as oportunidades. Essa oportunidade que vem na tua frente, nem que seja que não é o que acontece, mas ali é caminho pra mim e ir pra outras coisas. A malandragem? Às vezes a gente tem que jogar canastra com a vida. A pessoa acha que malandragem é fazer o mal. Não, gente. A malandragem, criou uma vez um ditado, acho que vocês já viram no Instagram, os nego velhos assim, malandro, acho que do Rio de Janeiro, que a malandragem não é de ser bandido. Passar o outro pra trás. É malandro de ser malandro no seu trabalho. Se eu sou um artesão, tem que ser malandro naquela função que eu faço. E vou dizer mais, eu acho que a malandragem tá muito mais na comunicação, às vezes,
do que na inteligência, porque também tá tudo conectado, mas ser malandro não perder tempo. A gente chama de ser nego velho, ser safo. Ser malandro, ser esperto, eu sou malandro no que eu faço, eu trabalho com A malandragem é saber se desviar com elegância também, a malandragem é política. É diplomacia. Os caras acham que a malandragem é ser bandido. Não é malandragem ser vagabundo. Por favor, aqui a gente não faz apologia a nenhum dos pecados capitais. A gente não fala sobre crime. Nenhuma apologia ao crime, por favor. A única apologia é o amor. E paz. Paz profunda, sim. Mas quanto tempo já deu essa, minha amiga? 1h24. Olha. Tem assunto. Voou, hein? Eu queria te falar também sobre isso. Me pergunta. Falou sobre aquele livro desses deuses. Deuses americanos. Neil Gaiman, leiam, é muito bom. A premissa do livro eu acho que eu concordo e acredito. Todo sagrado existe e coexiste. Junto? Não necessariamente junto, de repente tem o céu dos budistas, o céu dos judeus, mas todos estão na seara do céu, vamos dizer assim. Estado do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo. E eu acredito que quando a gente bate a caçuleta, vai pra terra do pé junto, faz a passagem, a gente vai pro nosso céu. Céu também é um termo que às vezes eu não gosto muito de usar, o nosso paraíso, a gente vai pro nosso outro mundo, pro nosso afterlife. Céu é só uma forma católica de falar, né? Eu acho que as pessoas entendem mais claramente quando você fala em céu e inferno, querendo ou não, do que você falar de Orum, os 9 Oruns, o Urum Burucu. Tem muita gente que diz que o inferno é o que a gente vive na Terra hoje, né? Tem quem diga que aqui é o umbral. Já é o umbral. A galera que não foi pro inferno nem pro céu tá aprendendo. Eu acho que é um dos piores brau, eu acho. Porque toda história, porque assim, a gente acredita em Deus, né? A gente acredita em Deus. Deus vai deixar outra pessoa matar a vida do outro. Deus vai deixar assim. Mas Deus deu o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio. Eu queria o livre-arbítrio, porque as pessoas estão tirando vida. Olha o que tá acontecendo em São Paulo lá. Meu Deus do céu, na Bahia. A mãe de santo lá. Que ridículo. Deixar 14 tiros. Que esteja em ótimo lugar, que seja recebida. Cara, que é isso, cara? Mas a gente já estava tendo toda a onda do Rio de Janeiro, das facções virando evangélicas e quebrando os terreiros, expulsando os terreiros. As pessoas moram lá 20, 50 anos e tem que sair da sua casa, né? Por conta da sua fé. Isso, infelizmente, é só mais uma gotinha nesse oceano de violência que a gente vive. Né? O medo do diferente, o medo do que o outro vai fazer. E vou lhe dizer, irmão, se a gente estivesse fazendo metade do que dizem que a gente faz, acho que a gente não estava aqui. E nem foi notícia sobre esses livros dos deuses aí, que vi deuses ali que estavam agindo, tipo, não tinha negócio. Um tinha um bar, outro tinha não sei o que mais. Se virando, porque templo não existe mais, né? Porque a fé, tipo assim, ninguém mais me conhece, ninguém mais me chama. Tinha deuses indianos, tinha deuses africanos, tinha deuses gregos, tinha deuses acompanhando os seus devotos, né? Isso. Mas, tipo assim, mas que tu que era o cara que não tinha visão, mas era um deus das quantas, indiano, que tava. Trabalha pra quem? Trabalha com os deuses, sua segurança, não sei o que. Mas eles estavam em busca da fé, que tinha que buscar não sei o quê. Mas a fé é energia. Que o pessoal esqueceu. Todos os seres vivos, e aí a gente não pensa no corpo biológico enquanto vida, tá? Todos os seres animados, todos os espíritos querem energia para continuar existindo. A vida é um mercado, de novo, a gente precisa fazer trocas. A gente troca com o nosso prato de comida todo dia, né? Troca com a terra, a gente colhe dela, bota energia para dentro, processa e elimina o que não serve. E o espírito também, a gente tá falando de encosto, o cara que te dá aquele impulso, toma mais um golinho, vai lá fazer aquela caipirinha, vai lá provar aquele negocinho. E aí o negocinho não precisa ser droga, gente. Pode ser uma pessoa que vai comer, bebida, que não vai levantar da cama, uma coisa que diz, fica aqui hoje, não vai. Não dá bola pra essa gente, eles não sabem quem tu é, descansa. Aí tu não sai de casa, tu não prospera, tu não encontra o caminho que Bará abriu pra você. Como é que a gente faz? A gente tem um ditado maravilhoso. Enquanto reza, vai fazendo. Enquanto reza, vai fazendo. Se a gente não faz, não adianta rezar. Se a gente reza, não adianta só fazer, porque a gente tá perdendo a oportunidade de fazer com excelência, né? Fazer com apoio. E aí, quem você dá a oferenda, para quem você acende a vela, vai fazer toda a diferença na sua vida também. Né? Às vezes a gente vai para uma entidade, vou chutar qualquer coisa até fora do nosso escopo para a gente ser um pouco mais criativo, vou acender uma vela pro Ganesha, falando dos indianos, né? O deus da prosperidade, o elefantinho, aquele cabecinha de elefante. Porque ele é um Exu, né? Também. Ele é um derrubador de obstáculos,
penso muito em Ogum nessa hora. Ele traz a prosperidade e ele é sábio. A memória do elefante, que coisa linda. Vou acender uma velhinha pro Ganesha. Depois te mostra a inteligência, né? Exato. Aí tu tá fazendo um pacto com aquela entidade. Tu não tá te dando conta, mas tu tá colocando ela na tua vida. Tu tá botando luz, energia, fé, palavras. Os espíritos se alimentam de tudo que a gente pode dar para eles, inclusive a comida, o altar, a roupa, a cor, a planta que a gente vai botar ali. E aí, irmão, você tá com o Ganeshinha, aspas aqui, assentado dentro de casa, né? Tá morando ali contigo aquela força. E aí, se você não cultiva, aquela força foi chamada, fica ali esperando. Olha. Chegou. A chuva. E aí tu não dá continuidade para aquele culto. E aí aquela energia tá parada ali, ó, esquentando, esperando para ser usada às vezes. E aí como fica? E ao mesmo tempo que você cultua sem saber, uma pessoa que pragueja o dia inteiro, que reclama o dia inteiro, que fala mal do coleguinha, que só vê defeito no outro, o que ela tá cultuando? Que entidades que não precisam ser chamadas pelo nome vão se aproximar por aquela energia. E aí a gente é eternamente responsável por aquilo que a gente cativa. Eu vi que tem nomes que não pode falar dentro de casa. Tem entidades que é volátil, tem nomes que a gente tradicionalmente não fala. Por exemplo, o nome da morte, da doença, a gente geralmente faz barulho, espanta para que aquilo não se aproxime da gente. Mais um motivo para a gente ter vida em casa. Música, animais, crianças, a gente mesmo dançar, fazer barulho. A vida não gosta de coisa parada. E a morte, por si só, não gosta de movimento. A nossa religião de Jesus não é parada, ela é sempre em movimento, né? Tudo troca de lugar. Fica parado, não. Tudo tem a roda, né? Por isso que tem Exu em tudo, na entrada e na saída, no meio de todo e qualquer trabalho espiritual. Porque é uma troca. Sempre será. Aí você acorda de manhã, toma café preto, come um pão e acha que não tá trocando. Sabe? Acha que ali não tem valor nenhum, porque o pão eu comprei na padaria, o café fui eu que passei. Aí o cara vai lá no terreiro de Jesus, recebe o pão, recebe o vinho, esse pode, esse é sagrado. Esse tá urgido. E aí você não dá valor porque já lhe sustenta. E aí o sagrado vai ficando lá fora. E aí como é que os deuses vão se sustentar? Eu acho que se Deus o livre bate na madeira, o africano não tivesse vindo para o Brasil, talvez a gente não tivesse orixá como a gente tem. Mas não teria nada de religião. Quando vê, eles acabavam com os negão tudo, né? O plano deles era esse. Como a Argentina fez. A Argentina conseguiu enviar uns navios e mandar embora. Alguns foram expulsos pro Brasil ali, né? Ai, que maravilha. Mortos, né? E alguns, infelizmente... Mas o próprio gaúcho, né? Os lanceiros negros, foi o quê? A tentativa primeiro. Vamos se livrar de uma leva? Foi tentativa de livrar dos pretos, né? Infelizmente. Tem coisa que a gente fica assim, não sei o quê. O país que não tem preto, eu acho que o único que não tem é a Argentina, né? Acho que até tem, pero são tem raros. Tem porque os caras vão pra lá morar, trabalhar, fazer uma coisa. Tem porque eu acho que eles não expulsaram todo mundo. Mas não é que nem... Mas não tem nada. Vamos dizer, números que... Jogador argentino preto. Porque a gente falou de futebol, né? Não tem, meu anjo. Mas até hoje, assim... No vôlei tem? Não tem. Eles são muito Europa, São né? racistas. São racistas, pode crer, cara. Não tem como... Um país... Eu acho que é o único país de futebol que não tem preto. Sim, porque... A gente vai pra França, a gente vê até a questão da colonização muito clara lá, né? Inglaterra tem. Alemanha tem. Até porque os melhores do mundo, os atletas, os nossos atletas. Então, mas tu vê, a Argentina não tem, cara. Quer dizer que isso é cultural, não é que seja... não tem. Verdade. É cultural. E uma cultura ali que começou também com planejamento de Estado. Sim. Nem vamos se perder nisso daí que nós vamos longe, irmão. A gente tava no... mental, né? Xuxa. Energia mental. Xuxa sonho. E o seu Ori dizendo pra ela: siga em frente, siga na luz, não baixa a tua cabeça, tu ainda vai vencer pelo amor. A Marlene provavelmente sendo obsediada por entidades ali, a gente não sabe. Até porque, irmãos, eu vou fazer o corte aqui só um momento, irmãos e irmãs, vocês não acham que tinha muito feitiço em cima da Xuxa? Porque ela é linda e amada por todo mundo. Vocês não acham que não tinha uma querendo derrubar ela pra uma Eliana subir, pra uma Mara Maravilha brilhar? Eu acho que, tipo assim, que feitiço não, mas a inveja tem, né?
Mas eu não tô nem falando de ir numa encruzilhada, acender uma vela. Energia já é magia. No olhar, só no olhar. Uma energia encaminhada com... Uma palavra. Essa lourinha, hein? Do mesmo jeito que eu acredito que a energia de amor blinda ela de muita coisa. Assim, todos falam em Xuxa, mas eu nunca fui... Não foi do teu tempo, você não te pegou? Não tem, claro que eu não tenho, eu sou de 34... Mas eu era do Serginho Malandro, eu gostava da... Guri, acho que é diferente. Às vezes pra menina tem negócio de Xuxa, eu não vi nada de... O que eu gostava mesmo era do Praga, da Xuxa, sabe? Tá, mas tu viu os filmes da Xuxa? Aquele com o Sérgio Malandro, você deve ter visto. Eu vi por causa dos Trapalhões. Por causa dos Trapalhões e do Sérgio, não por causa da Xuxa. Interesting. Cara, eu via por causa da Xuxa aí eu conheci os outros. Quer dizer, os Trapalhões não, né? Clássico, Trapalhões. Tipo assim, a Xuxa, quando deu o Serginho Malandro, eu vi por causa do Serginho Malandro. O Gugu e a que negócio era muito engraçado, cara, até hoje é. Sim, porque juntou dois públicos, né? Os meninos e as meninas. E a Mara Maravilha que era diferenciado, que se parecia... Porque era índia, morena. Com a gente, tá ligado? Era acessível, mas ali o SBT, sempre na versão brasileira... Sim, então, o Everett Richards. Né, mas, tipo assim, eu não via a Xuxa, que nem os caras vão ver... Cara, eu não via, meu. Eu não via. Eu via o Serginho Malandro e Mara Maravilha. Vamos falar de coisa boa. Vamos. Glória Maria. Eu vi a Glória Maria, a Thaís Araújo, e minha vida mudou. Cara, eu vejo assim, a Glória Maria foi a pioneira, né? Ai, que esteja em ótimo lugar. E hoje tem muitas... Outra que falam que tem um axé que, assim, ela é uma pessoa de simplicidade, de alegria, de cabeça feita, assim, tranquila, sabe? De não querer... Olha, eu sou a Glória. Né? Ela sempre teve esse axé, todo mundo fala muitíssimo bem dela. Dela ser divertida, despachada. Normal, na rua, eu não ia na farmácia e tudo. Mas eu acho que tipo, uma outra Glória Maria não vamos ter. A próxima Glória nunca será Glória, mas será por causa da Glória? Será, mas não será. Nunca. Mas é que nem dizer, agora, com todo respeito, não vai ter outra Xuxa, não vai ter... Até porque são fenômenos do seu tempo. Que não, a gente não vai ter... Que não existe mais. Que nem assim, ó. Nós tivemos jogadores do mundo, jogadores... o Neymar nunca vai ser o melhor do mundo. Ele tenta, né? Ele tá escolhendo o clube pra ver se consegue. Tipo assim, o Neymar não vai, porque não vai conseguir. Ele é um bom jogador, mas não vai ser, entendeu? É tipo assim, que nem a Glória Maria. A Glória Maria tinha uma moral incrível. Anos trabalhando no mesmo local. Não, e anos peitando, entendeu? Uma carreira preta, com o cabelo nosso pinchain das mulheres, que as mulheres gostam de chamar pinchain. Depois ela teve versões, mas ela começou... O cabelo o famoso short afro. Aí o cabelo lá, durinho, de mulher afro, na frente... Pô, cara, depois foi lá... Entrevistando o Michael Jackson, sabe? Pô, só falo com ela porque ele é preta. Ela foi a inspiração pra muita gente preta, tanto homem quanto mulher, porque assim, a gente pode. E hoje a internet deu uma voz a nós. Quem diria que eu podia estar fazendo um podcast hoje? Segurança, foi um podcast. 2 vidas. Quantas vidas a gente vive numa só? Então, entendeu? Na internet, postando uma coisa, nunca. Agora, se tu tivesse 5 anos atrás jogado um búzio e alguém tivesse dito vai pra tecnologia, vai pra rede social, às vezes a informação não... Nem quando ela é certeira, ela chega pra gente. Tudo tem seu tempo. Eu sempre fui conectado esse negócio de tecnologia. Sempre gostei desde pequeno, gostei de coisas eletrônicas, assim, mas eu tô à frente falando, porque eu não tenho aparência de outro cara, sabe? Não tenho um repórter, não tenho aparência de um apresentador. Mas nós nunca fomos a cara do sucesso. Então, agora somos. Agora a gente pode... Não, hoje não existe cara. Graças a Deus. Aliás, quanto mais diversa a cara do sucesso, melhor pra todo mundo. Hoje a gente vê a diversidade, né? Tá aí na TV. Tava vendo Fantástico, falando em Globo mais um pouquinho, porque, né, a gente tava passando justamente pelo marcos dos anos aí, 90, 2000, que eles estavam falando do Chupacabra. Eu lembrava que o ET de Varginha e o Chupacabra apareceram quase que na mesma leva. Que foi, assim, 2, 3 meses de diferença. E o Brasil entrou num negócio do Chupacabra? E depois veio o Padre Quevedo. E aí nosso primeiro relacionamento com a espiritualidade, vamos colocar assim, do ponto de vista de um padre, pro mundo inteiro ver, era para desmistificar coisas. Eu acho que isso também endureceu um pouco o povo brasileiro nas suas crenças. As pessoas eram mais da simpatia, de acender a vela pro negrinho do pastoreio, sabe? Dar 3 pulinhos pro São Longuinho. O sabão em cima da cara pra parar de chover. A minha avó, até hoje, fica a dica pra vocês. Ela faz uma cruz mesmo, 4 com sal em cima da mesa, porque espanta o temporal.
é a bruxaria dela. Minha filha, agora que tá tendo tornado o tempo inteiro aqui pro sul, né? Os subtropicais, a terra do tornado, quem diria? Faz a tua cruz de sal, minha filha. E aí tá morrendo as benzedeiras. Quem é que tá substituindo? Não, e agora falando, tu falou assim, no Havaí, tu viu que o negócio pegou fogo em toda a cidade? Credo. Me lembrou... Olha que chique, me lembrou Chicago. A gente tava vendo o grande incêndio de Chicago em 1900. Assim, o fogo comeu todo o fogo, comeu toda a cidade. Aí eu lhe pergunto, não tem um Exu assentado, não vai sobreviver. Louca. Tô brincando com os nossos irmãos havaianos, estejam em paz. É as coisas que a gente não tem como prever. Uma coisa que a gente sabe, a natureza tá dando sinais. A natureza a gente não manda. Nunca mandará. Por isso que a gente faz oferenda pra ela, pra gente estar nas boas graças e saber se conduzir. Porque assim, hoje a gente vê que a gente... Eu também acho que a gente não cuida muito bem da natureza. Não. A gente é muito relapso. A gente joga um lixo ali, faz isso aqui ali, faz um buraco ali, bota um muro aqui. Mas não vai ter uma árvore ali, não tem como botar um muro pra cá, não tem... Não, arranca essa árvore aí, deu. Olha, o planejamento público da cidade de Porto Alegre nesse momento, porque eles estão dizendo que estão plantando árvores que daqui a 10 anos vão crescer, mas para isso eles arrancaram árvores que já tinha sido aterrado aquilo ali, já tinha sido plantado aquelas árvores, então já não eram mais naturais e nativas, mas estavam ali há 30, 40 anos. E agora é puro cimento a nossa orla. Obrigada, prefeitura, que nos deu cimento. Pra gente olhar o pôr do sol enquanto cozinha. Que legal. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica como não fazer uma orla. Que é outra coisa interessante, falando de energia de casa, quina, canto, formas retas, trazem o quê? Estabilidade, dureza. E quina junta energia. Olha quantas quinas tem aqui ao nosso redor. A todas as sabedorias ancestrais têm casas redondas. Por qual motivo? Para aquecer mais fácil, para o ar circular mais fácil. Como é que a gente não tem aí os serviços públicos e a humanidade, como é que a gente não se adapta à própria natureza do nosso local? Por isso que muitos arquitetos hoje estão fazendo as casas redondas. Arredondadas, todos curvas. Os cantos arredondados. Aí todo mundo bate palma pro Niemeyer, que fez Brasília em 62, 61, e ninguém copiou até agora. Agora que tá chegando esses projetos. Porque os africanos já fazem muito tempo. O índio faz isso também. Pessoas na África fazem. A arquitetura serviu o lugar e as pessoas. As casas são redondas, mas com divisória por dentro. São redondas. Por quê? Com divisória. Porque a energia circula. Não é quadrado assim. Tem casas normais, mas a Marina... Tem um filme que a gente viu que... Minha esposa botou, a gente viu até que tinha um monte de casinhas, umas casas normais assim, mas tinha um monte de casa assim, mas tu entrava na casa... Tinha divisória que nem uma casa normal, que nem tua casa. Mas assim, por fora. Redondinho. Tem uns russos, uns loucos que fazem umas casas cápsula. Eu sou apaixonada por esses negócios. Eu sou do normal, casa normal, tradicional. Ai, eu não aguento. Cápsula não. Eu não aguento. Quando no mar, imagina. Nem outro que nem foi lá no mar assim com um barquinho de borracha. O que afundou o submarino? Que. De borracha lá. Ai, não, credo. Eu sou uma pessoa da terra, né? Não consigo. Água só na beirinha aqui, ó. Onde eu dou pé, porque eu não sei nadar muito bem, mas mesmo assim, onde eu dou pé e eu vejo o tamanho das ondas ainda. Se duvidar, água no joelho, qualquer coisa eu pulo pra trás. Os caras pode dominar a natureza. E veja, a gente que é filho de orixá, a gente tem todo o cuidado. A gente olha pros dois lados antes de atravessar a rua, a gente não se mete de cabeça. Eu não tô achando que o orixá é meu guarda-costa. O orixá é uma sabedoria que vive através da minha sabedoria. Ele me alimenta, me ilumina, me protege para que eu possa tomar minhas decisões. Inclusive de não ser tola. De bombom. Porque eu vejo muitas pessoas fazem coisas que inacreditáveis. Se atiram de outras coisas, faz um... Bom, até uns acontecimentos do nosso amigo Júnior me fez prestar atenção. Sabe aquele famoso assim, cara, não é louco, ele tá me vendo? Sim. Eu não acredito mais que o louco tá me vendo. Eu faço sinal, eu me desvio do caminho. O Júnior foi zerado. Acontece. Não, mas é que assim, mas vamos ali fazer um bungee jump, vamos ali pular de avião. Cara, eu não nasci com asa. E outra, de repente tu tem um gosto pela aventura. Um mergulho experimental. Pode ser. Olha, não sou peixe. Pode estar na tua índole tu ser aventureiro. Aliás, filho de Xangô gosta de dar umas ousadas. Não todo, veja bem. Não, é muito velho. Meu não vai. Ele já foi, ele já viveu, já experimentou. Agora o negócio é pela sabedoria. Mas aí, antes de você fazer alguma coisa que vá colocar sua vida em risco, pergunta.
Pergunta. Tem energias que a gente tá no mês, a gente faz a leitura pra gente, assim, tem vezes que a gente tá azarado, assim, sabe? Cuidado com veículos. Você tem mais chance de ter um acidente aqui com o carro. Cuida, o axé de Ogum tá muito perto. Ou até a gente tem acidente com escada, com buraco, sabe? Tem coisas que estão mais no nosso campo. Nesse momento a gente tá aí numa lua crescente, né? As meninas sabem, a gente tá aí no signo de Leão. O que isso significa pra gente na natureza? Minha sobrinha acabou de nascer na minha vida, não tinha nenhum leonino na minha vida. Tem ela agora 16 de agosto. Tirana, maravilhosa. Nasceu agora? Ela já é o que eu quero ser, tá entendendo? Não, ela acabou de fazer 5. 5 mesinhos? 5 meses? 5 anos. 5 anos? 5 anos. Belíssima, corajosa, faz tudo. Ela se joga primeiro, depois ela vê. Queria ser assim. Queria ser assim. Depois? Óbvio, amor. Eu sou de touro. Meu pai era touro. Touro, o que é? Janeiro? Não. Abril, março. Meio de abril, 21 de abril em diante, até 21 de maio. Minha mãe era touro, acho. Talvez seja Ares. Quando que é teu pai? Não lembro, seja 26 de janeiro. Independentemente. Parece que o pai era... A mãe acho que era touro. Que é touro, que mês é touro? Entre abril e maio. Junho e julho pode ser gêmeos, pode ser câncer. Eu não sei. Isso não é bom. Tu não tá manjando dos signos. Eu sei que alguém da família era touro. Tu não tá manjando dos signos. Mas o ponto é o seguinte. Existe... É minha filha. Tem a nossa energia pessoal. Então aí os taurinos. Agora a gente tá nos leoninos. Mas tem a energia da terra. A energia que está nos atravessando, ela está pedindo conscientização, movimentação, a gente caminhar na direção do nosso verdadeiro eu, né? O leão, enquanto signo, a gente pode dizer que tem o mesmo axé que Ogum nos traz, que Xangô nos traz, do desenvolvimento pessoal, de viver a tua verdade. Então percebe que a gente está num momento que as pessoas vão fritar. Vão fritando já. Agosto já não é para os fortes, né? Agosto é um mês complexo. Olha, dia 13 de agosto eu não faço nada, cara. É o dia? O dia que eu perdi o meu carro. Tu presta, vamos dizer assim, a solidariedade naquele momento? Dia 13 eu não ando de carro, não ando de moto. Tudo que coisa de que é meu, que eu posso perder, não ando. Tu tem a tua própria mística, olha aí. Dia 13, sexta-feira, acho que eu tenho, sei lá, aqui. Mas sexta 13 ainda, pelo amor de Deus. Sexta-feira 13. Pelo amor de Deus. Tem que diga que é dia de sorte, 2019. né? Sexta 13. Tem que encurta. O número 4, estabilidade. Sexta, dia de Oxalá. Acontece. Agora eu odeio. Antes eu não Oxalá. Não diga isso. Não é tipo assim, mas eu não gosto, não consigo não gostar. Diga assim, eu prefiro os outros dias. Nem dá axé porque tu não quer. Eu nem sei quando Quanto é o dia de sorte? É 12 mais 1. É o dia antes do dia 14. Qual é o teu dia de sorte? Isso é o mais importante. Se tu tem o do azar, tu tem que ter o dia da sorte. Nada na vida vem sozinho, tudo vem aos pares. Eu tenho o número da sorte. Que então... eu acho que é sempre o número que dá. Que eu tenho 2. É o 11 ou 12. São números bons, números de boa energia. 11 eu nasci. 11 do 1. Então, aí eu botei mais um que é do 1, 12. Então, é 12. É 11 ou 12. Ou somos 2, 1 mais 1 dá 2. Né? Energia do número 2 aí no teu dia, muito presente. Tipo assim, eu botei assim, é 12. Dia 11. Com mais é o axé dos encontros, né? Que é mais um do mês, 12. Viu? Todo mês você tem um 11, 12 para lhe dar sorte, ó. Tipo assim... Dia bom para fazer teus cultos pessoais. Principalmente falando do dia do azar, você tem ali um dia universal para estar em casa fazendo tuas orações, se purificando. Esse dia. Limpando a tua casa, limpando o teu corpo. Porque se já é um dia que tu sente que a atratividade por negativo tá mais potente, uma semana antes você já pode começar a se limpar, se purificar e transformar, de repente, esse dia num dia de sorte. Eu falo de aniversário, eu não curto fazer meu aniversário. É mesmo? Tem quem diga que, um ano a menos na Terra, né? Eu penso assim, sobrevivi mais uma volta no sol. Eu não consigo fazer que muita gente comemorar o aniversário. Você tem que comemorar a sua chegada na Terra, porque você nasceu. Depois de ti, o mundo não é mais o mesmo. Eu acho que isso que vem de infância, eu acho que eu não queria comemorar, sabe? Eu passei por isso, de não ter condições, então eu já passei a não querer, entendeu? Eu sempre tive um bolo, assim, mas eu nunca fui de... Que nem outras crianças, assim, chamar os amigos. Ai, hoje é meu dia! Alvoroçado com o aniversário.
vou fazer um bolo. Nem que eu não fui então, esse Xangô já nasceu idoso, não tá nem aí pros pactos, assim, tanto faz hoje. Hoje, amanhã, todo dia tu renasce. Mas eu gosto que lembre. Ah, safado. Aí é fogo, né? Eu gosto que lembre assim, ó. Que dá me dá parabéns. Tu não tá nem aí pra ti, mas os outros tem que lembrar. Não, tipo assim, não, assim, eu gosto que lembre. Coisa de velho isso aí, né? Coisa de pessoa velha, né? Ah, tu tem que cobrar do outro aquilo que tu te dá. Não cobrar assim, ó. Eu gosto que me dê parabéns. Sim. Mas não posso esquecer. Anota aí, Paixão, pelo amor de Deus. Tá Já é não, mesmo 11 do quê? 11 de janeiro. 11 de janeiro. Todo mundo de férias ainda. O mundo vivendo outra vibe. Tô aqui, ó. Será que eu vou lembrar de mim? Não faça isso. Então, eu sempre gostei de... não, faço um bolinho com a minha família. Minha mulher sempre faz um bolinho. A minha irmã geralmente vai. E outra, é o dia de tu celebrar o teu axé. É tu quem decide como. Eu acho que isso também é da máxima importância. Agora eu tô pensando muito sei de comemorar, sabe, assim. Tu tem que, mas nem que seja o teu desaniversário. Sabe o que é o desaniversário? Pode ser a data oposta que tu nasceu, então 6 meses depois, 6 meses antes, ou pode ser qualquer outro dia da face da terra que não seja teu aniversário. Tu tem que te celebrar, é teu direito. Peguei assim, não quero. Cara, nunca fui ter, assim, ó, mano, assim, nunca peguei, fazer uma festa na minha casa, vamos fazer um churrasco, não. Já parou pra pensar que talvez tenha alguma coisa no teu ori, na tua energia, no teu caminho, que não goste de juntar gente? Porque de repente atrai uma sorte que não é o que tu quer pra ti. E instintivamente tu, eu não gosto. Um pouco de coisa familiar também, né? As confusão que sempre dá, né? Eita! Eu não gosto de... E muita gente, cara, assim, juntou mais de 5 negros numa sala, a perturbação pode acontecer a qualquer segundo. Não gosto, cara, de diz que perturbação. Não gosto, tipo assim, não gosto de... começa a tratar tudo bem, começa a falar, não. E outra, festa às vezes tem que ter cuidando. Começo, meio e fim, pra tu controlar a energia. E tem que estar cuidando dos outros. E tu é anfitrião, né? Ou tu vai na pizzaria se o povo quiser se pegar lá, aí tu vai embora, entendeu? Então por isso que eu sou meio assim. Mas é importante porque algumas pessoas têm preceitos e não sabem, né? Tem muito azar em situações, mas não é pra ela aquilo. Tem gente que não pode comer quiabo, né? Tem gente que não pode pular buraco, tem gente que não pode fazer festa, tem gente que não pode ter cachorro. É muito importante a gente olhar quais são as nossas quisilas, né? Quais são as proibições para nossa energia para que a gente não perca axé. Acho que é de mim isso aí mesmo. Não... Mas entende o que eu quero dizer? Porque é de ti também quer dizer que é espiritual? Pode ser. Aí tu tá achando, de repente é uma bobagem, tô sendo duro. Quando vier uma lei da tua alma, é a coisa mais certa pra te fazer, é isso que eu quero dizer. Então eu sempre comemoro com a minha família ali. Tá bom. E pessoal que tá gostando do podcast hoje aqui, deixe seu comentário, por favor, compartilha, tá? E sobre os sonhos lá, deixa lá teu sonho lá pra responder. Sonhos, energias, dúvidas sobre a espiritualidade e principalmente de orixá, né? Que é o nosso chão. Eu acho que é muito importante. Deixa também o seu orixá aí. Se não sabe, jogo de búzio. Fala com a sua religião também. Importante. Eu gosto de falar, vou aproveitar o serviço. Meus clientes não necessariamente são de religião afro. Eu gosto muito de conversar isso. Eu tenho cliente que não tem religião, que é católico, que é evangélico, que é espírita, que é hindu. Não importa a sua crença. Venha jogar Dig Joy, vem jogar comigo. Tire sua dúvida. Tire sua dúvida. Hoje mesmo, marque seu horário pelo WhatsApp. Não posso dar o número. Isso aí, então. Pessoal, eu quero agradecer a Sana hoje. Muito obrigada. A Débora que tá no cantinho hoje. Beijo, obrigada, paixão. Valeu. E agradecer de novo pela terceira vez que tá aqui. Imagina. E obrigada, Ashley. Obrigada. Ashley. Muito obrigada. Obrigado aos nossos irmãos pretos e pretas, nossos amigos. Que vocês tenham um bom axé em nossas casas aí hoje. E a Sana, muito obrigado de novo. Muito obrigada pelo espaço mais uma vez. Muito sucesso ao PDN sempre. E muito axé para quem viu, que viu e ainda virá aqui nos recortes que virão essa conversa maravilhosa. Se mandarem comentários pedindo um assunto específico aqui, a gente traz de novo a Sana. Se chorar, a gente volta. Mas tem que fazer o chorinho. Eu quero ver aqui, ó. Ó. E você siga a gente nas redes sociais, siga a Sana. A gente vai deixar na descrição do vídeo aí o Instagram dela, tá? E os nossos contatos aqui. Muito obrigado, pretas e pretas. Salve, salve, um axé e só amor no coração. Muito obrigada, muito axé. Fechou.